Olá, malditas e malditos! Nós, os arquivistas, estamos de volta para abrir mais um arquivo sinistro do cinema de horror. E dessa vez a gente vai explorar, então, o cinema de terror vindo direto lá da Rússia. Para começar, a gente... Oi? Que alegria! Super legal, divertido. Bom, na verdade, é bom situar, né, antes da gente começar definitivamente a falar sobre o cinema da Rússia, que teve uma votação lá no Insta, a gente colocou algumas opções de países, né, e vocês votaram. Então a culpa é de vocês. Eu nunca fiz nada pra ninguém, nunca maltratei ninguém, nada pra ter passar por esse tipo de situação. Gente, é sério, assim, quando deu o resultado da enquete lá entre os dois países que era a Rússia, eu comecei a fazer o apanhado geral, assim, né, dos filmes que tinham pra assistir. Aí eu pensei assim, alguém nos odeia muito, alguém nos detesta. Fiquei na dúvida se as pessoas seguem a gente porque gostam da gente ou porque elas ficam lá só pra hatear mesmo, porque a quantidade de coisa que apareceu... Ah, não, é hate. Então, gente, o nosso tema, como vocês já sabem, é o mês de terror da Rússia, que tá rolando agora em setembro, na página. A gente já fez uns posts conceituando as características e um breve histórico do cinema de terror na Rússia. Fizemos indicações de filmes, algumas desindicações também, né? Alguns avisos do tipo, não assista essa porcaria. Tem um diretor específico que ele consegue ser o Rei Midas ao contrário, né? Rei merda. Tudo que ele faz era merda. E a gente vai seguir mais ou menos esse padrão, né? A gente vai historicizar um pouquinho sobre o cinema de terror da Rússia e aí nós vamos falar das produções que nós assistimos e indicamos ou não indicamos lá na página. Que alegria. E aí terminar com as indicações de fato, né? A gente vai falar de algumas, não de todas, porque lá na página tem mais filmes do que a gente vai falar aqui, até para não se alongar muito também. Mas assim, então, já vale ressaltar que o que a gente está indicando aqui é realmente o que tinha de bom, assim, porque o resto... A gente fez uma lista tem muitos filmes, eu assisti uns 60% da lista, e, gente, é o chorume puro, assim, tá? É ruim mesmo, é ruim forte, assim. Não querendo usar o quem nos conhece sabe, né? Mas quem conhece a gente sabe que a gente adora assistir filme de terror de países diferentes, assim, né? Países diferentes, quando eu falo, diferente do Brasil, né? E diferente dos Estados Unidos, que é a maior parte da produção que chega pra gente de terror é dos Estados Unidos. Então a gente gosta de assistir filmes de terror de países não hegemônicos, assim. E, infelizmente, o caso da Rússia, assim, foi um caso complicado mesmo. Tem uns filmes que, quando eles são bons mesmo, assim. Tem um que é o meu, não sei muito, mas tem uns que eles são ruins com muita força, assim. É filme grande. É 8 ou 80, é sempre 8 ou 80. Não é aquele filme independente, assim, que você fala, não, ok, ele é ruim porque ele não teve muito dinheiro. Ele é ruim, tem um investimento alto, porque tem um diretor aqui que ele tem um investimento alto e o cara consegue ferrar com tudo que ele toca. Não, esse eu nem vou saber falar o nome dele, porque não é muito difícil de falar. Mas fala dos filmes mais conhecidos dele, que o pessoal vai saber qual que é, eu acho. Que é difícil o nome, né? Que não é uma lista. Vai ser assim, a gente vai falar muitos filmes e provavelmente não vamos nomear todos os diretores, porque os diretores têm nomes muito complicados de falar mesmo. É nome com muita consoante, o português não consegue pronunciar. A gente fala, como diz a menina do meme, quem fala brasileiro, a gente não consegue expressar algumas palavras que tem muita consoante. Eu acho que eu gosto do termo quem fala brasileiro mais que quem fala português. Pois é, né? Porque o português aqui é diferente do de lá. É bem diferente. Enfim, vamos... Historiador. Vamos começar fazendo, então, um histórico bem breve sobre o cinema de terror da Rússia. E quem acompanhou a postagem lá na página viu que a gente dividiu essa história do cinema russo entre o cinema soviético e o cinema pós-União Soviética, porque são características bem diferentes, até porque são épocas da história russa diferentes. Então, as produções de gênero, né, seja terror ou outros... Oi? Não, só ia falar que a gente não pode esquecer nunca, e aí isso é papo de historiador mesmo, né?
o contexto. E é por isso que a Sabrina optou por fazer essa divisão. Porque são contextos históricos muito diferentes e isso vai influenciar diretamente no cinema, não tem como, né? Sim. Então essa divisão, ela foi necessária. Eu acho que não tem como fazer uma coisa direta, porque não é nem... São histórias diferentes, né? Então... Até na questão de situar mesmo a influência que ser soviético ou não ser soviético teve sobre o cinema da Rússia. Se não fosse indiferente, talvez não tivesse necessidade de pontuar, mas como teve uma diferença bastante grande entre essas duas fases, vamos dizer assim, no cinema da Rússia, né, é bom pontuar. Então, a história do cinema na Rússia começa quase que mais ou menos com a história do cinema mundial em si. A Rússia teve uma industrialização tardia em relação a outros países do mundo, então a indústria cinematográfica russa ela também começou um pouco mais tarde do que as outras, mas também não muito mais tarde, né? Começou ali já no século XX também, como foi a maioria dos países, né? Só que a produção de gênero, seja de terror, fantasia, assim, ela vai ter início justamente com essa fase soviética já na década de 1920. Inclusive, é preciso pontuar que, para os bolcheviques que fizeram a Revolução Russa de 17, o cinema ele era uma questão bastante importante, né? Acho que o Lenin também uma frase que o cinema ele é uma fonte vital assim, para a cultura, por conta da questão da propaganda. Não vamos nos enganar, né? Que o capitalismo, o cinema também não é propaganda, porque né? Então, existia um fundo também ideológico, um fundo de educação, né, dentro desse cinema que estava nascendo. Então, esse cinema ele tinha que ser um cinema que passasse os revolucionários da Revolução Bolchevique, né? Então, havia um investimento bastante grande no cinema nessa época também. Historicamente faz sentido, né? Sim. Eu acho assim que o pessoal, quando fala do cinema na fase soviética da Rússia, fica muito em cima das questões da censura, do que podia ou não podia, mas pouca gente fala sobre como a fase soviética do cinema tinha um investimento grandioso, né? Justamente por conta dessa aliança com o Estado, né? O Estado ele financiava o cinema, ele investia no cinema russo, então... depois, inclusive, quando tem a recapitalização da Rússia, a gente vai ver que o cinema ele praticamente desaparece nessa época. Porque justamente como entrou a economia de livre mercado, o lucro estava acima da questão de tudo ali, então se não ia dar dinheiro, muita gente não investia, né? Era um investimento arriscado naquele momento. Então o cinema tinha um investimento maior nessa fase soviética. Eu acho interessante isso, na verdade... De ter, porque diferente do que a gente falou lá no terror turco, né? Ele aqui tem um investimento bem forte do governo. Lá a gente viu uma repressão maior, né? Então são coisas bem diferentes. Assim, a censura ela acontece independentemente, né, de qualquer fator, mas eu acho que a gente tem que aprender a olhar para isso como uma ferramenta de cada tempo também, né? Não no sentido moralista da coisa, né? Mas é uma discussão muito ampla que não cabe aqui também no momento a gente fazer. Não dá. Enfim, quando a gente fala dessa fase soviética, né, do cinema russo, para falar de terror é um pouco também mais complicado. Até coloquei isso também na página, porque a gente vai colocar dentro de categorias de gênero e subgêneros na lógica ocidental, capitalista, do que forma, né, um gênero cinematográfico, um subgênero cinematográfico, que não é a mesma coisa em todas as culturas. E falando da União Soviética, que era literalmente a união de vários países diferentes, está falando de uma cultura que é diversa também. Então, o que dá medo, o que vai gerar terror, nem sempre vai ser identificado por nós da mesma forma. Então, eu optei por aquilo que acabava tendo pontos em comum, né? Então, as produções que geralmente vão usar de elementos associados por nós ao terror, como presença de bruxaria, de vampiro, de lobisomem, de uma atmosfera mais sombria, que não necessariamente quando a gente vai assistir, a gente vai ficar assim, não, isso é um filme de terror como a gente costuma conceber. Mas para eles no caso, né? É o mais próximo que se tinha no cinema de terror daquele contexto ali. O primeiro filme que geralmente aparece nessas pesquisas é o VI,
que é o considerado, inclusive, o único filme de terror soviético, mas aí considerado por nós, né? Daí também eu acho não sei se é o único ou se é considerado o primeiro filme de terror soviético, mas Não, geralmente as pesquisas são muito único. básicas nesse sentido. O único? Ele é considerado por... É aquilo que você acabou de falar, né? Porque às vezes o que a gente considera que vai dar medo não é a mesma coisa. E a gente também tem a mania de achar, muitas vezes se fala, que terror é uma coisa só. E não, terror tem subgêneros, né? Então... E formas de abordar, né, algumas coisas. Sim, a gente às vezes acha que se esquece muito, principalmente a crítica, assim, que o cinema de terror ele não é um bloco único. Existem os subgêneros. Então, a gente não pode largar isso, assim. Então, eles falam o único, mas não é o único, né? Eu não considero o único, com toda certeza. Não. A gente vai ter uma série de filmes que, inclusive, usam do folclore eslavo, né? Que compõe ali bastante parte da cultura da Europa Oriental, onde parte da Rússia está colocada. Aí vai ter bastante filmes com uma atmosfera gótica, que utilizam desse folclore, dessas lendas, né? Para criar a questão do medo, da tensão ali, né? Que era bastante comum, quase que no mesmo processo que se tinha no Ocidente também, né? Que o cinema usava bastante da fonte literária do terror gótico, que era o que acontecia no Ocidente também, né? Com produções tipo Frankenstein, Drácula. Então, é meio que como se fosse o nascimento desse terror, tivesse que beber dessas fontes mais literárias góticas, né? Então, vai ter o mesmo processo, um processo muito parecido dentro dessa primeira fase aí do cinema de terror soviético. Oi? Eu gostei muito de Vi. Vi é muito legal. Eu achei assim. Ele é mágico, ao mesmo tempo que ele é sinistro de carregar em algumas coisas e ele é muito criativo. Eu gostei bastante. Eu assisti o novo. No novo eu também não vi, mas eu vi que o novo ele apela um pouco mais para as questões de tipo 3D e CG forte pra caramba. Mas assim, eu assisti o novo, eu não assisti o antigo. Ah, tá. Mas você assistiu o antigo, né? Mas assim, pra ser bem honesta, eu tenho algumas coisas meio ruins assim no efeito e tal. Mas não é aquele ruim que vai te incomodar realmente, sabe? Sim. É aquele negócio assim que fala, não, beleza, eu consigo comprar isso aqui e desliga também. Então, assim, não vale. O filme é legal, a história é legal, então não vale você também ficar se ligando muito. É um ponto, né? É um ponto do filme, não é o filme todo, né? O CG realmente, assim, tem umas partes que fica, ai, gente, que coisa horrível. Mas não é que realmente, assim, influencia, não. Eu acho que isso não compromete também. Tem um professor no Instagram que ele é professor de cinema e tal. Ele não é formado, ele é formado em geografia, mas ele é estudioso de cinema e tal, que é o professor Felipe Leão. Eu gosto muito das análises que ele faz. Ele é um professor de cinema que ele é marxista, então ele tem aquele olhar menos viciado para olhar para o cinema, né? E ele fala uma coisa interessante sobre essa questão dos efeitos especiais convincentes ou não, né? Que isso vai depender muito da história, né? Como é que tu vai exigir um efeito realista numa história que não tem nada de realista? Não precisa ser real, porque o resto todo não é real. Então, por que tu precisa de um efeito super realista numa história que não tem nada de realista? E via isso, né? Ele é muito mágico. Eu gostei muito, assim, do filme, tá? O antigo também é muito bom. Ele é engraçado em alguns momentos, assim, meio absurdo, mas eu acho que faz parte também da composição toda dele. Ele me remeteu, assim, a alguns filmes de conto de fadas em alguns momentos, sabe? Exatamente, é bem essa vibe mesmo. Ele é baseado numa história de um escritor pré-revolução, né, que é o Nikolai Gogol, inclusive que vai ter alguns filmes contemporâneos russos que vão adaptar livremente as histórias do Gogol, mas a gente vai ter também nessa fase soviética adaptações, né, várias adaptações de histórias do Nikolai Gogol, e o VI é um deles, né? Enfim, né? Daí a gente tá falando dessa fase dos anos 60, se não me engano o VI é dos anos 60, e essas outras adaptações das histórias do Nikolai Gogol também são dessa mesma época. Mas tem outros filmes, né, que se baseiam em lendas locais de vampiro, de bruxa, sempre com aquela carinha, né, das histórias de folclore do leste europeu, né.
E aí a gente entra nos anos 70, que aí a gente já está falando de uma fase bastante forte da Guerra Fria. Então, o cinema russo ele vai se aprofundar em alguns temas que são comuns para a atmosfera mental e emocional do povo naquela época, principalmente a questão, né, da corrida espacial, que é uma das características mais fortes dessa Guerra Fria entre a Rússia, né, entre a União Soviética e os Estados Unidos. Lembrando que de fria não teve nada, né? Né, Guerra Fria só para a União Soviética e para os Estados Unidos, porque a gente vai ter várias guerras de procuração que vão ser, né, bem trágicas. Enfim, as historiadoras continuam. E aí essa mentalidade, né, do medo atômico, de um ataque nuclear, vai aparecer em algumas produções. A gente vai ter Oi? Não tem como não aparecer, né? É uma coisa muito forte. E isso vai ser presente também nos Estados Unidos. Vai ter uma fase bastante comum de filmes de animais gigantes por conta de desastre nuclear e tal, né? Então, algo que... A invasão alienígena vai ser bastante comum também, né? Nos Estados Unidos tem produções desse tipo. Então, naturalmente, vai acontecer o mesmo, só que em abordagem bem diferente, né? Dentro da União Soviética. Enquanto nos Estados Unidos vai ser muito mais forte essa questão do medo do desconhecido, né? Do invasor do espaço, a União Soviética ela vai ter produções que elas olham um pouquinho mais para fora, né, da busca pelo desconhecido que está além, né, essa curiosidade, né, de explorar e de conhecer, ela vai ser mais forte do que esse medo de alguém invadir, que é bem próprio também do estilo de política de cada um desses locais, né. Sim. Então, a gente vai ter filmes do Tarkovsky, que são baseados em livros, alguns deles, né, o Stalker é baseado num livro chamado Piquenique na Estrada, e vai ter o Solaris dele também, que é uma história meio que de vampiro espacial, que eu falava também de uma pontinha de crítica a essa busca incessante, né, pelo espaço, por talvez gastos excessivos de tempo e recursos em medir forças com os Estados Unidos, então tinha ali um pontinho de crítica em algumas produções nessa época, por conta, acho isso muito legal. Da Guerra Fria. Eu acho isso incrível, cara. Eu não sei se é porque a gente trabalha com história, a gente entende esses fatores, assim, mas eu acho isso muito legal, quando você realmente consegue ver dentro das produções culturais essa influência direta, sabe, da política daquela época, do tempo, realmente, porque tudo é filho do seu tempo, né, e isso é uma frase que a gente fala muito na história. Mas para mim, isso é mágico, assim, eu gosto muito de estudar filme de terror justamente por isso, sabe? O que dá medo, né, o que gera ansiedade de uma civilização é muito próprio do que está acontecendo com ela naquele momento, né? Nossa, então, eu acho que se expressa culturalmente porque a arte ela tem essa questão de captar, né, o espírito do tempo, o inconsciente coletivo, assim, daquele momento. Eu acho isso mágico, não sei você, mas eu acho incrível isso. Eu acho também, eu acho que é um potencial, né, de entendimento, assim, incrível pra gente saber situar as coisas, né, não naturalizar elas como se existissem filmes porque alguém quis fazer e pronto, assim, né. Sim. E não, eu acho mágico, assim, o que eu acho muito mágico também é isso, sabe? Porque às vezes as pessoas veem, e a gente já falou isso várias vezes, né? O filme de terror como só entretenimento. Nunca, pouca gente, eu acho que é muito recente esse negócio de se ver o filme de terror realmente como um potencial de algo, assim. Eu acho que isso veio com o Jordan Peele, muito mais forte, mas resumiu os filmes dele, assim, parece que o resto é só filme. A gente tem uma questão ali, agora fazendo um parênteses gigantesco aqui para discutir isso, né? Porque a gente também passou por uma modinha, vamos dizer assim, né? Uma convenção de um crítico dos Estados Unidos, né? Como sempre, de chamar o terror contemporâneo de pós-terror, que seria aquele terror elevado, aquele terror que aborda questões mais profundas, que não é esse terror do povão vazio, assim, que é um desconhecimento gigantesco da história do terror, como se fosse agora que se discute essas coisas, quando não é, né? E eu acho que explicita muito esse desprezo que as pessoas têm pelo cinema de terror como um cinema mundano, sujo, banal, vulgar.
né? E aí totalmente desprovido de qualquer reflexão, porque ele fala de coisas que ninguém quer ver, ninguém quer saber. Então, eu acho que pega um pouco essa mentalidade sobre o terror, né? Que a gente vê que se desconstrói justamente, acho que por conta dessa noção do pós-terror. A crítica à noção de pós-terror, ela fortalece bastante a gente encarar o terror como de fato ele sempre foi. Sim, mas assim, o que eu penso é o seguinte, não é que a gente está aqui falando que todo filme de terror que você vai assistir, você tem que fazer uma análise crítica e parar pra... Mas o que a gente fala, e acho que isso que o podcast é o mais, onde se centra nisso, é que as pessoas entendam que nada é construído sem ter ligação com o seu tempo. Sim. Tudo não, é físico. Vazio, né? É. Entendi. Nada é criado no vazio. Nada. Então, eu tenho muita raiva, assim, quando as pessoas não entendem que o terror, ele também é uma fonte histórica. Entende? Sim. Não é necessariamente, mas o que você vai tirar? O contexto dele, as entrelinhas dele, é história. Às vezes as pessoas não estão... A gente consegue fazer essa leitura, que a gente tem uma formação mais específica e tal, né? Então facilita pra gente enxergar esses subtextos, assim, coisa que é mais difícil talvez para pessoas que são fora da área, né? E assim como tem coisas que a gente não enxerga também, né? Porque... Sim, eu também não espero que as pessoas vão lá no final de semana assistir um filme de terror pra se divertir e façam essa reflexão que a gente tá fazendo. Eu não tô esperando isso de ninguém. Porque eu acho que a pessoa vai no cinema... Só que me irrita uma pessoa que recebe pra isso, tipo um crítico de cinema, e a pessoa ter essa visão idiota, sabe? Porque é uma visão idiota, gente. Quer ver? Eu vou trazer um filme antigaço. A Meia-Noite Encarnaria em Seu Cadáver, do Mojica, né? Do Zé do Caixão. Lá ele já discutiu essa questão do estupro. Entende? Então não é uma coisa de hoje, não é pós. O filme do Mojica é de quê? 1960? 62. Então, elas já eram discutidas. Só que as pessoas não querem ver. E aí eu não tô falando que a pessoa que vai lá no cinema para assistir um filme, ela tem que se atentar a isso. Não. Vai assistir o filme e se desliga de tudo mesmo. Mas esse cara que ele recebe para isso, é ele que me irrita. Entendeu? Porque a gente acha que uma pessoa que estuda cinema, ou que analisa cinema, critica cinema e trabalha com ele, vai, no mínimo, conhecer a história de cada gênero que está sendo trabalhado ali. E aí o cara vem e escreve um texto como se ele tivesse inventado, como se aqueles filmes, né? Ele tava falando sobre A Bruxa, o Hereditário, esses filmes mais recentes, assim, né? Como se esses filmes tivessem reinventado a roda. E não se fazia esse tipo de terror antes. Por favor, amigo. Aí, né? Tá forçando a amizade. A gente tá tendo aí há muito tempo, mas o problema é que ele só tá olhando pro cinema dos Estados Unidos também, né? Né? Também tem isso. É um recorte muito específico, né? Então, e mesmo assim, também já tá errado. já tá falando merda. Nem do cinema do próprio país ele entende. E isso irrita, assim. Porque é isso, sabe? Aí quando você se propõe a fazer um trabalho igual a gente fez, né, analisando um filme de terror, a gente fica super insegura, porque tem essa coisa, assim. Tu fica... várias vezes eu me parei pensando assim, a gente fez um trabalho, bom pra caramba. E mesmo assim, várias vezes eu parei pra me perguntar assim, poxa, mas será que isso é um trabalho pra academia? Sim. Você também fez isso, não fez? Lógico. Porque é normal, porque as pessoas entendem o terror como só acúmulo de... eu enfim. Enfim. Já ia entrar em outra assunto, mas vamos voltar aqui. Enfim, e tava falando ali, né, da década de 60, com essa primeira fase, vamos dizer, do cinema de terror soviético ainda, com as adaptações literárias, com o cinema também mais art house, que eles chamam, né, que nem necessariamente a narrativa em si tem tanto foco, mas a apresentação das imagens assim, tem uma importância maior até, né. Tem um filme chamado Mr. Designer, que fala também de vampirismo, é mais focado nessa forma de apresentação, né, de história. Os anos 70, com esse auge do... Oi? Eu fiquei louca pra ver esse filme e não achei em lugar nenhum. Eu tenho depois. É sério? Eu só esqueci de procurar na minha fonte, né?
Que ódio! Então, gente, se funciona. No final a gente faz uns recadinhos específicos aí sobre onde achar esses filmes. As fases dos anos 70, que foi a fase mais forte da questão da corrida espacial, com ficção científica sendo um gênero mais explorado pelo cinema nessa época. E aí a gente já tá falando também, né, do declínio, assim, entre aspas, soviético, né, quando a gente já tem ali uma sucessão de presidentes que já começam a tentar recapitalizar a União Soviética, a facilitar a entrada dos países estrangeiros e da cultura estrangeira também, né, a gente já tá vendo aí essa fase final, vamos dizer assim, do socialismo soviético. E aí vai culminar, então, nos anos 90, do fim, né, da dissolução da União Soviética e a abertura ao capitalismo novamente, né? Saudades daquilo que eu nunca vi. Eu ia falar isso agora, eu juro por Deus. Eu juro pra você que eu ia falar isso agora. Saudades do que eu nunca vivi. Gente, triste. Eu fico triste quando eu chego nessa parte da história. Enfim, né? E aí, né, na fase pós-soviética, que é marcada dos anos da década de 90 em diante, aí, o cinema de terror russo ele vai passar por uma ocidentalização bastante perceptível, justamente porque o cinema ele vai tentar abarcar o mercado global, né? Chegar, então a gente vai ver que a estrutura ela acaba se adaptando ao que era desejado no mercado estrangeiro, com a entrada também nessa fase dos anos 90, a gente vai ver que o Estado ele para de investir tanto no cinema justamente por essa questão do livre mercado, né, do capital privado investir, e aí a gente vai ver que o cinema local ele também vai começar a competir com o cinema estadunidense, que vai começar a entrar no país, e aí, obviamente, por ter um financiamento maior, graças ao imperialismo, né, ele vai, inevitavelmente, se projetar muito mais do que o cinema local, que também estava passando por essa fase aí de abandono, literalmente, do Estado. Parece que a gente tá contando a história do cinema brasileiro, né? Só que a história do cinema brasileiro é até hoje. Eu ia falar isso, é atual, né? E aí, né, a gente vai ver também, eu coloquei um adendo ali, né, sobre essa questão da entrada de produções estadunidenses, de uma adaptação, de ocidentalização do gosto, ocidentalização da estrutura que vai acontecer dentro da Rússia, né? Então a gente vai ver os filmes ficando mais parecidos com os dos Estados Unidos, não vai ter essa marca tão característica assim, da União Soviética, dessa influência de várias nações diferentes. Então, eu coloquei que essa ocidentalização, que essa capitalização, vamos dizer assim, do cinema, dentro da Rússia, ele não vai implicar necessariamente na baixa qualidade das produções pós anos 90. O problema é que eu coloquei esse adendo e não é bem verdade. Porque a partir dos anos 90, 2000, vão aparecer filmes muito ruins, de baixa qualidade. Baixa qualidade que a gente fala não é nem a baixa qualidade técnica, mas de baixa qualidade narrativa mesmo. Porque até que qualidade técnica, muitos deles têm. Isso é perceptível até. Mas a qualidade narrativa, parece que eles estão fazendo um filme... Aqueles filmes mais chinfrim possível que você acha nos Estados Unidos, que sai assim a, sei lá, 50, 200 filmes desses todo ano nos Estados Unidos, é mais ou menos esses filmes que vão chegar pra gente, da Rússia. O padrão mais qualquer coisa possível, assim. E aí a gente vai ver que também não vai chegar muito filme dessa fase pós-anos 90 para nós aqui no Brasil, né? A gente tá falando do olhar do Brasil mesmo, né? E são poucos os filmes que vão ganhar projeção internacional vindos da Rússia. Geralmente, quando eles ganham projeção internacional, é porque já são financiados ou cofinanciados por algum estúdio, algum estúdio estadunidense e tal, né? Estúdio de outros países. Que é o caso do... Besteira, né? E aí também tem que se perguntar, né? Por quê? Por que eles financiaram justamente esse? A risada não é de alegria, de nervoso. E aí a gente vai ver que no início dos anos 2000, em 2004, um filme russo que vai ganhar atenção do mundo vai ser o Guardiões da Noite. Muito 2004, bom. Do Timur Bekmambetov, que inclusive vai depois para os Estados Unidos dirigir filme nos Estados Unidos. Muito bom. É um filme muito bom, de fantasia urbana, sombrio, assim, não é bem aquele assim, terror, né? Mas ele usa bastante elementos de terror. E é um filme que eu gosto bastante. Muito gostosinho de assistir. Leve.
tão criativo, assim, a forma como ele pega coisas que são comuns, né? Tipo, bruxa, vampiro, maldição e essas coisas. E mostra isso de uma forma que a gente não tá acostumado a ver. Não, mas ele é tão gostosinho, assim, é aquele filme tão levinho pra te assistir. Ele é gostoso. Eu não gosto. O segundo filme eu acho que é bem desnecessário. O segundo, ele... eu vou ser bem honesta, tá? O segundo eu não entendi o filme. Ele é totalmente perdidão, assim. Ele abandona boas questões ali do primeiro filme e parece um filme sobre várias coisas ao mesmo tempo estão acontecendo ali. Tem várias subtramas e todas elas são muito confusas. Diferente do primeiro. Nossa, o primeiro é muito gostoso. O primeiro, ele é gostoso de assistir. Essa é a palavra. Assim. É um filme que a gente podia até ter colocado no mês da paternidade, porque é um filme que discute um pouco essa questão do abandono, né, parental. Que é tudo em torno do cara que tentou matar o filho que nem era nascido aí na barriga da ex. E sem sentido culpado por conta disso, porque ele só faz merda o filme inteiro. Mas eu gosto bastante, assim, do personagem. Eu acho que é um personagem bem desenvolvido até. Mas ele erra tentando acertar, né? Exato. Ele se arrepende, pelo menos, ele tenta fazer o certo depois. Mas eu gosto da toda a mitologia que eles criam pra história. Eu acho tudo muito envolvente, assim. É um filme muito carismático. Também acho isso. E aí, gente, né? Nós entramos na fase atual. Outro filme mais recente, que infelizmente ganhou fama por aqui no Brasil, chegou nos cinemas nacionais, inclusive, foi o filme A Noiva, lançado em 2017, de um diretor cujo nome é praticamente impronunciável, Sviatoslav Pogayev, não sei o que, porque eu não vou conseguir falar o nome dele. E vai ter alguns filmes dele, inclusive, durante essa pesquisa. Toda vez que eu ia pesquisar um filme, era desse cara. Esse é o problema. A gente começou a ver filmes. O nome dele aparecer recorrentemente nos filmes e filme ruim. Uma coisa em comum que todos os filmes dele têm é que todos são péssimos. Todos. E sabe o que me irrita? Todos ruins. Isso me irrita. Porque tu vê que o filme tem dinheiro. Porque a estética do filme é bonita. Bonita, sim. Tem um trabalho de arte bem legal. E só que o filme é uma merda. A Noiva, eles teve uma campanha de marketing bastante grande na época. Eu lembro de ver muito trailer dele, muito videozinho da cena inicial ali, das fotos, né, da noiva e tal. E eles vendiam muito sobre essa questão das fotografias das pessoas mortas, né? O trailer é melhor que o filme, sabe? Exato. Tipo, melhor... curta, talvez fosse melhor do que um filme, um longa-metragem. Não. Sabe, tudo me irrita nesse filme. É aquela atriz sem graça. Aquela guria sem graça. Ela é muito mesmo, cara. O filme inteiro. E o pior de tudo é que ela tá no Sereia, o Lago dos Mortos, que é outro filme do mesmo diretor. Gente, olha, e sabe qual é a maior coisa pra eu saber que o filme não é bom mesmo? Porque não é só a gente que acha o filme ruim. Vai lá no... Se vocês estão duvidando da gente, do nosso prestígio, porque a gente é historiador e não entende de cinema, faz o seguinte, vai lá no canal Super 8, tem o Otávio Gá, o cara é formado em cinema. E ele classifica os dois, A Sereia, Lago dos Mortos e A Noiva, como piores filmes do mundo. Porque a narrativa do filme é horrível. É aquele filme cringe. A única palavra que eu consigo pensar enquanto eu assisto o filme desse cara é cringe. Uma solução tirada, sei lá, fonte da minha cabeça. E que muita coisa na história do filme não faz sentido. As coisas, os conflitos, assim, as pessoas agem de um jeito que você se pergunta, nunca alguém faria uma coisa dessa forma como tá. Da onde que eles tiraram essa solução do nada? As mitologias das coisas são mal estabelecidas, então parece que eles estão inventando regra pro fantasma do nada, assim, entendeu? Tipo, tu não consegue sentir aquilo. Alguém parece que escreveu esse roteiro, assim, na base do improviso mesmo. Não, e tem aquele outro lá, Feitiço das Trevas. Esse é o pior. Eu acho que é o pior de tudo. Tipo assim, a guria faz uma missa negra lá pra amarrar o cara nela. É uma amarração, gente, é amarração. A coisa dá errado. Aí ela vai falar com uma mulher, que eu não sei nem onde surgiu aquela mulher,
E a mulher fala pra ela, você tem que rezar a missa ao contrário. De onde que ela tirou aquilo? Sabe? Ela só falando que você tem que rezar a missa. Ah, não foi preciso. Sabe? Ai, gente, aí, pô, me pô. E o que me dá mais ódio é que a estética do filme é linda. Linda, E tem, o cara, que ele é artista, eles fazem ter umas exposições das obras dele no filme, assim, que são bonitas pra caramba. Só que o ator é tão ruim. Nesse, a menina até que ela não é tão ruim. Aí, ela é um pouco parecida com a Emma Roberts, assim, né? É umas situações, assim, ridículas. Mano, tem umas coisas... Esse cara que faz o protagonista, que faz o ex dela, ele é muito... Ai, meu Deus, ele é muito vergonha. Ele parece um ator, sei lá, da novela do Rebeldes, assim, de versão russa. É muito ruim. Ele não tem... sabe aquela coisa, assim, forçada? Ele tem o carisma de uma banana. Ele tem o carisma de uma banana. Ele é ruim. Ele é muito ruim. Só que se fosse só isso, sabe? Se fosse só o cara ser ruim... não, pior que o filme é ruim também. Sabe, situação... Ai, é uma vergonha, sabe? Sim, eu ficava com vergonha alheia. Tinha umas horas que as coisas aconteciam no filme, eu virava o rosto pro lado e ficava assim, não, eu não vou ver isso. Porque... E aí bem uns personagens assim, do nada. Tipo aquele médico. Sabe, o médico que ele tenta ajudar a guria. Ai, sabe? Ai, gente, que vergonha. O final dele também, que prometia ser, tipo assim, o grande ápice, né? Que é a realização do casamento lá. A cena corta, assim, o filme acaba. E você fica com a impressão de que tá faltando alguma coisa ali. Tipo, o filme cortaram a cena do final, assim, porque não tem resolução direito pras coisas. Vergonha. Esse filme é ruim. Então, gente, a gente fez um post na página de filmes de terror russos que são péssimos, já pra ajudar. A gente sabe quando... Foi o mesmo processo que a gente fez. A gente recebeu o tema na votação e foi procurar os filmes que tinham acessíveis. E todos os filmes desse cara vêm pro Brasil. Todos foram pro cinema aqui no Brasil. A Noiva, Sereia, Lago dos Mortos, Feitiço das Trevas, a Babá, O Chamado das Sombras. A Viúva das Sombras não é dele? Não, a Viúva das Sombras é de outro cara. Por milagre, né? Porque eu também achei que era dele. É ruim também. Então, assim, a Baba Yaga é o que eu mais fiquei triste quando eu descobri que era dele. Mas deu para entender depois. Porque quando eu soube que ia ter um filme sobre a lenda da Baba Yaga, e eu vi o trailer, eu fiquei bastante interessada. Só que o filme, assim... A estética do filme. Ai, sabe, me dá um ódio, porque a estética é tão bonita do filme. A ideia era tão legal, sabe? Pegar a Baba Yaga, que é uma lenda, né? Que é uma lenda. Adaptar pro tempo contemporâneo, assim, era bem legal. E eles querem fazer uma questão de discussão sobre os pais que são desleixados, assim, com os filhos, maltratam os filhos, e ter uma influência ali da... Mas nada faz sentido nesse filme. Nada faz sentido. Todas as decisões dos personagens são idiotas. E você o tempo todo se perguntando que caralho que tá acontecendo. É ruim. Mano, aquele novelo, porque é tão bonito, assim, quando ele olha pra câmera, sabe? Que tá aquele emaranhado de linha. E é tão lindo. Mas isso é uma coisa que o diretor tem. Ele tem um apuro visual, assim. Ele sabe como construir um cenário bonito. A direção de arte do filme é muito bem cuidada sempre. Só que o problema é que ele serve para dirigir videoclipe. Dirigir videoclipe. Vai dirigir videoclipe, faz um cenário bem bonito, com vários cortes e cenas aleatórios, assim, de coisas bonitas pra pessoa ver. E é só, porque quando ele tem que estruturar uma narrativa, ele não sabe fazer isso. Meu problema com ele, sabe qual que é? Ele não sabe a hora de acabar. Não, entendeu? Ele nem tem começado, tá? Não, mas assim, ó. Nesse Baba Yaga... Não, por exemplo, ali ali o coisa. O cara morreu, beleza. Acabou ali, gente. Acabou. E tá bom. O problema é que ele continua. Entendeu? Cara, o problema desse filme é que ele existe. Desses filmes que eles foram feitos. Eles foram feitos pelo pior pessoa que podia fazer. Ele não sabe a hora de acabar o filme. Ele começa a enrolar e colocar coisa no meio. E gente, sabe? Que vergonha. Que vergonha, sério, vergonha. O que mais me entristece mesmo é o da Baba Yaga, porque é um filme que eu queria bastante que fosse bom, assim.
Mas Aí, assim, ó, os outros já estavam sabendo que não era, então. De todos os filmes dele, esse eu acho que é o menos ruim. Sim, é o menos ruim. Porque eu acho que a história da Baba Yaga ajuda um pouco Mas assim, trama do filme. Também, se a gente dizer que ele não é ruim, a gente também tá forçando. É que assim, né, gente? Por favor, né? Tem coisa bem melhor pra gente assistir, então não dá pra ficar levando o filme meia boca como se fosse um filme bom, quando não é. Sim. Só que assim, ó, vou falar uma coisa. Se você assistiu A Noiva, assistiu ali Sereia, Lago dos Mortos e gostou, tá, beleza. Eu não acho que eles são filmes ruins pra quem tá, tipo, iniciando no terror, entendeu? Só que a gente tá vendo filme de terror há tempo demais pra engolir essas coisas. A gente já tá no filme de terror há tempo demais, a gente já viu muita coisa boa, a gente já viu muita coisa ruim também. E uma coisa, a gente fala assim dos filmes pro nosso gosto, né? Ninguém vai ser, a gente vai condenar ninguém à morte porque gostou desses filmes, né? Se você gostou, beleza, paciência, né? Só que assim, ó, se você gostou de A Noiva, se gostou de Sereia, Lago dos Mortos, você vai curtir os outros. Entendeu? Então, assim, não é uma indicação que a gente vai fazer pra vocês, porque a gente achou os filmes ruins e ruins com força, tá? Ruins com força. Filme ruim, assim, não são só pra falar que a gente tá de perseguição e marcação com esse cara, mas tem vários outros filmes ruins da Rússia que a gente assistiu. A Viúva das Sombras é ruim. Na verdade, Viúva das Sombras, pra mim, ele só é muito chato. Ele é ruim. Eu tava assistindo assim, eu tava entediado assistindo. Mas assim, ó, ele se propõe a ser a nova bruxa de Blair, sei lá. Foi feito todo um hype em cima do filme. E o filme mais assustador. E aí tu vai ver. É uma merda. Não, nada dele te interessa muito. Tipo, se todo mundo morresse nos primeiros 5 segundos do filme, eu não tava nem aí, entendeu? Porque mas sabe, se personagem morresse nos primeiros 5 segundos, ia ser muito bom, inclusive, que acabava. Exato. Mas é um filme muito básico, assim. E esse foi outro filme que também veio pro cinema, aqui no Brasil, ficou bem famoso. Mas o problema dele é que ele não faz nem o básico. Eu acho que ele consegue ser pior do que os outros. Olha, pra mim, ele consegue. Eu pelo menos não achei ele assim, vergonhoso, sabe? Não teve nenhum momento de vergonha alheia que eu fiquei tipo, meu senhor, eu não acredito que eu tô vendo e ouvindo isso. Muito ruim. Nossa, eu achei só aquele monte de gente correndo dentro de uma floresta sem sentido nem. Ai, gente, que vergonha, que vergonha. Eu lembro só o que eu senti foi assim, um tédio extremo, porque eu tava totalmente desinteressada em qualquer coisa que tava acontecendo ali. Eu não tava nem aí. Eu fiquei esperando o tempo todo aparecer alguma coisa que me chamasse atenção. Ele é aquele filme assim, convencional, ele não te entrega nada de diferente. Só que isso não é nenhum crime, né? Até você fazer uma coisa farofenta repetitiva, não é crime. Se for uma farofinha divertida. O problema é que ele é uma farofa chata, sem gosto, sim, sabe? Insosso. Palavra chato. Ele é chato mesmo. Me lembrou. Acho que é pior ser chato que ser ruim. Porque às vezes o ruim, ele é tão ruim que você até acha engraçado. Mas o chato não. O chato é só chato. Ele me lembrou um pouco, não na qualidade, tá? Sabe aquele filme A Bruxa da Casa ao Lado? Eu acho que a Baba Yaga me lembra um pouco esse. Só que assim, ó, sabe o que me lembra? É que você fica o tempo todo querendo ver a criatura. Você quer ver. Você quer ver. Enquanto na Bruxa Casa ao Lado eles te dão uma coisa legal, aquele ali ele te traz uma lenda batida. O legal a Bruxa da Casa ao Lado, ela te entrega um filme bem assim, convencional também. Não tem nada de. Ninguém se propõe a fazer um filme. Só que é bom, é legal, é divertido, é interessante. É a farofinha gostosinha, entendeu? Às vezes você só quer ver aquilo ali mesmo, entendeu? E ele faz isso bem feito. Às vezes você não quer ver um filme tipo Basque. Não é todo dia que você tem cabeça pra isso. Entendeu? Você não quer ver um Bacurau, você quer ver um filme só pra, sei lá, te dar medo, pra dar aquela relaxada mesmo, entende? Exato. E o problema é que aí você vai assistir
a Viúva das Sombras e você tem medo tem vontade de bater a sua cabeça na parede, porque o filme é ruim. Esse que é o problema, quando você tá buscando um entretenimento, se divertir, e nem isso você consegue. Tipo, nem se divertir você consegue. E aí, Sabia diferente dos outros que são tão ruins, você até fica entretida com quanto vergonhoso eles são, que você até que passa o tempo. Mas a Viúva das Sombras é chato. Pra mim, Viúva das Sombras, ele consegue ser pior. Uhum. Pior do que A Noiva, pior do que Sereia Lago dos Mortos. É porque esses são tão ruins que você fica assim, de boca aberta com o que você tá vendo. Não, mas sabe o que é? É porque, assim, pelo menos nesses filmes ele te entrega um visual legal, uma parte da história legal. Viúva das Sombras só te deixa no escuro, correndo dentro de uma floresta com um personagem chato. É o pior tipo de found footage que existe. Não, sabe? Não. Sabe? Isso é que mais me irrita. Isso é que mais me irrita, porque é um found footage. Sem sentido. E ele é o pior tipo de found footage, que é aquele found footage em que a câmera treme o tempo todo, quando vai acontecer alguma coisa tu não vê nada, tu só escuta a gente gritando no escuro, e nada, tipo, não acontece nada. E você fica, cara, se eu quisesse ver câmera tremida, sei lá, eu ia fazer isso. Eu não tenho vi tipo de analogia. Eu sou uma analogia, então não vou terminar a festa. Não, mas não, gente, sério, não. É ruim. Viúva então, né? Nós temos aí uma seleção de filmes que vocês vão achar que vieram pra cá, pro cinema, que são muito, muito ruinzinhos mesmo, gente. Então, vai dar uma desanimada quando vocês se proporem a assistir filme de terror russo e achar esses primeiros, dá uma desanimada. Você fica assim, caramba, quando eu comecei a ver os filmes, eu não acredito que eu vou ter que passar o mês inteiro assistindo. Eu mandei mensagem pra ti, né? Meu Deus, não vi nada que eu acho agora. A gente vai ter que ficar assistindo o mês inteiro. Você vai começar pelos que são mais acessíveis, né? Você vai começar pelos que te dá. A Noiva tá na Netflix. Quem é que não tem Netflix hoje em dia? A Noiva, se não me engano, da Sereia também tá. Acho que o da Sereia saiu já. Saiu? Mas tava uma época. Acho que tá na Amazon agora. Mas tá na Amazon. Só que você vai começar pelo que é mais acessível. E esses são os mais acessíveis. Entende? Isso é o pior de tudo. Porque daí a pessoa vai ver esse filme e vai ficar pensando, nossa, o cinema de terror da Rússia é uma bosta. Porque todos que você assistir são horríveis. Mas tem uma diversidade de filmes para assistir da Rússia. O problema é a questão do acesso, né? Eles são bons num nível. Tem uma das indicações da Sabrina ali, que eu vou ser bem honesta, é um dos melhores filmes que eu já assisti. É muito bom. Então, vamos entrar já, então, nos filmes bons, né? Depois dessa desgraceira inicial aí, podemos entrar nas nossas indicações e para tentar tirar esse gosto ruim que fica, né? Quando a gente assiste filmes péssimos, que parece que que o fundo do poço nunca chega. Só continua caindo. A gente não falou de todos os ruins, tem outros ruins, mas chega, né? Chega de filme ruim. Chega, por favor, não aguento mais. Eu não quero parar, eu não quero mais gravar esse episódio. Dá desgosto mesmo, dá desgosto. Realmente, chegou um ponto em que tanto eu quanto você, a gente ficou, não acredito, eu não quero mais fazer isso, eu não quero mais gravar, eu não quero mais brincar disso. Você começa pelos filmes que são mais acessíveis, né? Os filmes que estão mais ali. Só que aí, o que tá acessível? Esses daí, Uma Foto Antes de Morrer, que também, assim... Tá no YouTube, esses filmes. Tipo, tu acha dublado no YouTube. Mas, gente, sério, se você vai sentar pra assistir um filme... eu não tenho Netflix, não tenho nada, vou assistir um filme no YouTube, assiste A Casa do Fim dos Tempos. Você vai se divertir, é um filme bom, é um filme legal, tá no YouTube, tá de graça, e não vai assistir esse monte de chorume. Se você não conseguir achar os outros filmes que tipo, você vai ter que se aprofundar um pouquinho mais para procurar, então assiste A Casa do Fim dos Tempos, assiste o Zé do Caixão, mas não assiste esse, você vai desanimar. E chegou um ponto que eu estava bastante desanimada. Nossa, eu falava assim, que em casa, não acredito, eu tenho mais, sei lá, 15 filmes para ver e todos eles são, se for nesse nível assim, o negócio não vai rolar. Aquele Alguém Entre Nós. Meu Deus do céu! Eu não consegui assistir 10 minutos desse filme porque eu fiquei irritada. Eu pensei, não vou ficar vendo isso aí, eu não mereço isso. Eu assisti porque eu tinha fé. E, cara,
Meu Deus, sabe? Não, Meu esse assim, no trailer já fiquei meio assim, tipo, não. Ele é ruim, gente, mas ele é ruim. Ele é ruim, porque ele se propõe a fazer uma discussão que ele não dá conta de fazer. Ele não dá. E agora, se eu te falar, não, ele não é. Meu Deus, eu achei que ele era. Eu achei, agora eu vou jogar ele no Google pra ver se ele era do mesmo diretor. Porque aí eu ia falar, não, aí é só chorume. Mas não, esse não é dele. Mas assim, ó, é ruim, gente. Esse ele é ruim. Esse Viúva das Sombras, pra mim, eles são assim o puro suco da composteira, sabe? Aquele sorriso que sai no... Meu Deus, sabe? Meu Deus. E aí é essa merda que chega, entendeu? Sim, isso que é triste. Não, porque, aí assim, temos, né, os filmes que são acessíveis e que são bons, que é um dos exemplos, foi do próprio Guardiões da Noite, apesar de que hoje em dia ele não é tão acessível mais. Ele veio pro cinema, eu lembro que tem dublagem e tudo, mas como ele já faz uns quase 20 anos que ele saiu, ele é mais difícil de achar. Mas ele é um filme acessível, né, conhecido e tal. Mas é um filme bom. Realmente ele é bom, ele não tá zoando, ele é bom mesmo. Não, ele é bom mesmo. É um dos meus favoritos, né? Eu não vou indicar ele nas minhas indicações, mas foi um dos que eu mais gostei de assistir nesse mês da Rússia. Ele é legal, ele é gostoso de assistir. É aquele filme que acaba e você fica assim, tipo, ai, já podia ter mais uns 20 minutos. Ele não se propõe a fazer mais do que ele dá conta, então ele é gostoso. Eu gosto bastante desse filme. E aí, entrando agora, né, nas indicações de filmes bons que valem a pena você ver, que valem a pena o seu tempo, né, não ser desperdiçado com um monte de bosta. Eu vou começar, né, depois tu puxa a sua indicação. Vou começar por um filme que também está disponível na Netflix, que é Sputnik, Estranho Passageiro, que é um filme de ficção científica / terror. Legal pra esse filme é muito legal. Eu fui com expectativas pra ver ele. Eu tava com medo que me decepcionasse, mas é um filme muito legal. Você disse que faz bastante tempo, gente. Faz um tempo. Eu vi ele legendado. E aí, quando saiu na Netflix, eu vi dublado. Eu vi 2 vezes ele. Ele é muito bom. Estética muito bonita, né? Sim, ele é tipo aquela coisa assim, também se passa numa época ali de declínio soviético, também nesse contexto da Guerra Fria, sobre um cosmonauta russo que volta do espaço, né? A missão dele falha, a nave do companheiro dele cai, e aí ele é retirado dos escombros e ninguém sabe até então, mas ele está carregando um hospedeiro dentro do corpo dele. Lembra um pouco Alien, mas no desenvolvimento em si do filme eu acho que é só isso que lembra mesmo, que o resto é bem diferente. É bem diferente. E aí, né, por conta desse parasita, vamos dizer, que ele traz dentro do corpo dele, uma cientista chamada para auxiliar, né, os outros, né, o povo ali que tá ajudando o cara, também tem todo aquele serviço de segurança, aquele clima de paranoia soviético também, de Guerra Fria, que tá bastante presente no filme, né. E essa cientista, ela começa a ajudar, né, esse cara, o cosmonauta, a se estabilizar de novo no mundo, e quando ela também descobre a questão ali do parasita, ela também começa a estudar essa nova forma de vida aí, e até que ponto, né, o cosmonauta e essa criatura estão ligados. Ela acaba desenvolvendo um sentimento ali pelo cara também, né, é um ator bem bonitinho, inclusive também está na série do Dyatlov Pass, que eu gostei também. Essa atriz que faz a cientista, ela tá em vários filmes russos. Não tinha reparado, agora que você falou que eu... Ele é o protagonista da série do Dyatlov. Nossa, eu nem tinha ligado. Sabia que eu conhecia ele de algum lugar. E não lembrava de onde. Eu assisti a série inteira. Pensei, gente, mas eu conheço esse cara. Já vi ele em algum lugar. E era que verdade. Nossa. Mas agora que você falou, chegou ele é um ator que... Ele faz alguns filmes russos, assim. Ele fez o Sputnik, ele fez a série. E ele também tem um filme de... falar o nome dele. Piotr Petro... Não sei o que. Meu Deus, é impossível. O nome bem... com todos os nomes russos, é um nome quase que totalmente impronunciável, né? Nossa, eu tô chocada. Porque eu passei a série inteira
pensando, gente, mas eu conheço esse cara. E a atriz? A atriz, ela tá no filme do Pesadelo também? Meu Deus. Ela, na verdade, tá... Ela é conhecida pelo filme Lila... Para Sempre Lilia, uma coisa assim, que é um filme que todo mundo fala que é bem perturbador. Mas eu nunca vi. Aí ela tá no Sputnik e ela também tá no filme Pesadelo, que é um outro que vai aparecer aqui nas nossas indicações. Ela faz bastante filme na Rússia. E ela, sabe o que me coisa? Porque ela é o padrão russo. Ela é a loirinha. Igual a guria da noiva, da sereia. Mas ela não é sem graça. Não, ela é uma excelente atriz. Ela é excelente. Nossa, Insônia Mortal, ela arrasou. Não, ela é no Pesadelo. Não, Pesadelo. É que eu tava vendo outra coisa, que eu falei besteira. E eu acho que os dois têm uma interação legal. Assim. Ele também é um bom ator. Eu gosto bastante dele, principalmente na série do Dyatlov. Eu acho que ele a série dele é legal. E ela também. Então, os dois têm uma interação bacana ali. Como eu falei, no meio da história, os dois acabam desenvolvendo um relacionamento, um sentimento, mas que, mesmo sendo súbito, assim, rápido, convence, porque tu entende toda a proximidade dos dois, né? Tendo que lidar com aquela situação ali. E, enfim, é um filme de ficção científica muito bom. O design da criatura é incrível. Eu acho legal. Que ele constrói um suspense até você descobrir o que é a criatura, e as cenas que a criatura se revela, assim, tem tudo um peso grande ali, tu sente que alguma coisa importante está acontecendo, e tu torce, assim, para que aquilo se resolva da melhor forma possível, né? Não vou dar spoiler do que acontece com ninguém no final do filme, né? Mas assim, é um filme que eu acho ele muito bom, eu não tenho nenhum porém, assim, pra falar, não, eu acho ele bom, mas eu acho que não sei o que. Não, eu acho ele... O elenco bom, o roteiro bom, um design da criatura excelente também, uma ambientação boa. Que eu assisti ele foi me indicado pra assistir. Eu lembro que quando eu vi, assim, sobre essa indicação, a pessoa me indicou ele como se ele é o Alien russo. E aí eu achei uma merda. Real, não vou mentir, eu achei uma merda. E aí, quando eu fui reassistir o filme depois, assim, um tempo depois, já com outro olhar, o filme é muito bom. Sim, eu acho que é um erro as pessoas compararem esse filme com o Alien. Tipo assim, a única coisa comum que ele tem é o cara vem no espaço e ele tem um parasita no corpo, mas nem é isso que acontece no Alien também, porque lá eles não saem do espaço e voltam pra Terra, né? Eles estão num planeta, depois estão na nave lá e tal. O desenvolvimento todo dessa questão do parasitismo ali é bem diferente nos dois. Então, eu acho que é uma incoerência, assim, do pessoal comparar os dois muito forte. Aí tu vai esperando uma coisa que não é isso que o filme é, entendeu? Sim. Mas, de qualquer forma, né, ele tá disponível na Netflix. É um filme muito bom. Vale a pena. Ele é bom. Ele é um filme que... Ele ficou famoso, eu acho, até justamente por conta dessa comparação que faziam com Alien e tal, né? Mas ele não veio pro cinema nem nada, ele foi direto pra streaming aqui. E é um filme que eu gosto bastante dele. Tanto que eu já assisti mais de uma vez, assim, e continua bom pra mim. Essa seria, então, a minha primeira indicação de um filme russo, que é o que me fez a crer, né? Eu já tinha assistido esse filme antes do mês russo, né? Já tinha assistido fazia um tempo. Então, esse filme é o que me fazia pensar, não existe só filme ruim na Rússia, então vamos continuar, né? Não vamos perder as esperanças. Ele teve que cavar, mas foi. Então, eu vou pra minha indicação. Esse aqui eu vou confessar que ele foi difícil de achar, ele não tá tão acessível assim, infelizmente. Ele tá na Prime Video, então acho que ele tá acessível, porque eu não tenho a Prime Video. É um Insônia Mortal? É, isso. Eu não ele falei. Tá mais legendado. Meu Deus, eu jurava que tinha falado isso. Então, o nome dele é Insônia Mortal, já que não falei. E eu me recuso a ficar assinando essa quantidade de plataformas de streaming, sabe? Eu tenho o Amazon Prime Video porque a gente tem a Amazon pra ganhar frete grátis nas coisas. Eu me recuso, gente. Porque eu também não compro tanta coisa assim. Eu compro mais esse aqui. Não vale a pena também, eu acho. Sinceramente, eu se fosse por mim, só não teria também. E, eu me recuso. Eu não sei vocês, assim, mas eu me recuso a assinar essa quantidade de plataforma absurdas
Porque, tá, quando era só a Netflix, beleza. Como virou uma febre, gente. O pessoal reclamava tanto de TV por assinatura, que eram 1001 canais que tu tinha que pagar para assinar. Aí depois acabou isso, veio outras coisas no lugar e a pirataria continua, enfim. Sim, agora eu acho que eu não sou só eu já vi várias pessoas reclamando, assim, tá todo mundo muito cansado de pagar R$20 ali, R$30 lá, R$14 aqui, e no fim você vai ver no final do mês é R$100, R$150 que você desembolsou. E assim, pra assistir tanto filme que tem lá também. Não, e assim, vamos ser bem sinceros, na realidade do Brasil, que a gente tá, R$100 às vezes é o que a pessoa tem pra fazer a compra do mês, sabe? Então... prioridades, né? Mas enfim, né? Insônia Mortal, ele foi bem difícil de achar aí nos meios ilegais. Mas ele é um filme aí que ele tá classificado como maior de 18 anos, então eu acho que ele é um filme para maior de 18 anos. Eu não recomendo ele para pessoas menores. Também não recomendo ele para pessoas que têm alguns tipos de gatilho. Ele é bem pesadinho. Eu acho ele bem perturbador, assim. Pra mim, ele é dos que eu vou indicar, ele é o mais perturbador, sabe? Por causa das cenas, assim, as cenas elas são muito explícitas, elas são... Ele não tem o gore, eu não acho ele um filme gore, porque ele não tem, assim, o gore dele, mas ele é um filme pesado, ele é um filme de tortura, ele é um filme de violência, ele é um filme de sequestro, ele não é um filme de estupro, tá? Pelo amor de Deus. Ainda bem, eu tava morrendo de medo quando eu comecei a ver que tivesse alguma coisa assim, ainda bem que não teve. Ele não é um filme de... Nossa, eu tava morrendo de medo. Mas ele é um filme bem violento e tem aquela cena que a gente até conversou sobre ter sido bem criativo quando eles colocam aquela sequência de animação, né? Nossa, aquilo é muito perturbador. Foi uma das coisas que me fez ter curiosidade, assim, quando eu vi a história do filme. Eu achei ela... Assim, eu cansei um pouco, num tempo, dessa estrutura de filme de pessoas sendo sequestradas e mantidas sendo torturadas num lugar, porque parecia sempre a mesma coisa. Só que essa cena da animação no trailer, eu pensei, porra, que legal, né? Como é que isso vai se encaixar no resto da história do filme? E do jeito como eles fizeram, ficou muito legal. É porque ele é um filme de tortura, mas é um filme de tortura psicológica e não tanto tortura física. Só que ele tortura a gente psicologicamente junto, né? É isso que eu achei interessante no filme. Não tem tanto filme que consegue fazer isso, assim, pra mim. Ele te tortura junto. Ele te faz temer pela personagem, ele te faz querer que a Mila, né? Que ela saia bem. E tem cenas ali, tipo, o começo, quando ele fala... Eu acho que eu gostei disso, tá? Porque a primeira cena não é spoiler, tá? Pelo amor de Deus. A primeira cena de tortura é eles lembrando ela de um aborto que ela fez. Só que isso não se torna uma coisa recorrente, pra eles ficarem ali julgando, você é uma pessoa horrível. Não, é uma das torturas que eles fazem, porque eles sabem que vai afetar ela, porque afeta. Mas não se passa só nisso, não se baseia só nisso. Né? Então, e o jeito como a história se constrói, tu sabe que eles são os errados no contexto ali. Tipo, não é ela o problema. O problema são eles, o que eles estão fazendo com ela. E o final do filme... Não, e assim... E sabe o que mais me faz gostar no filme? É porque, assim, parece muito irreal. Também isso não é spoiler, tá? A estrutura do filme ser... Tipo, a guria tá sendo torturada e isso tá sendo passado ao vivo para pessoas assistirem lá na Deep Web. Não falo que é Deep Web, mas a gente sabe que é. Sim. E quando você começa, você pensa, nossa, isso é absurdo. Mas aí a gente lembra que não é absurdo. Infelizmente, não. Não é absurdo. Que realmente acontece. E isso faz a gente pensar, cara, cadê o meteoro? Cadê? Porque a gente sabe eu achei que esse filme ele vai para caminhos bem interessantes, assim, porque ele podia ficar naquela coisa, Jogos Mortais, albergue, de ficar ali torturando a guria, tira pedaço e fura e não sei o quê, mas ele vai para um lado muito mais da degeneração da mente da pessoa, né? Então fazendo testes psicológicos, levando a pessoa ao limite dela, para ver o que é que você se transforma quando tua mente está completamente quebrada. Sim. Nossa, é real.
E eu acho que ele vai muito também nesse sentido de pessoas com transtornos pós-traumáticos, assim. Só que esse transtorno é intenso, assim, não é... A gente sabe que existem vários transtornos pós-traumáticos, assim, né? Só que esse ele vai realmente pro trauma psicológico, essa coisa do... Eles forçaram a mente dela até o último. A guria não podia dormir, ela estava exposta o tempo todo. Então, assim, tu vê a mente dela se acabando. Sabe o que eu pensei o filme inteiro? O quanto ela volta para esse lado primitivo, sabe? Esse lado animal do ser humano. Né? Esse lado instintivo. Ela desliga a humanidade dela. Ela desliga, porque ela tá com a mente tão quebrada que a consciência, o que torna a gente humano, morre. Sim. E aí fica as escolhas de montagem das cenas e de abordagem, que eu achei que expressa justamente a mente de uma pessoa. Tem horas que umas coisas não fazem muito sentido, assim, mas é porque é na cabeça dela que aquilo tá tudo acontecendo. E nada tá fazendo muito sentido na cabeça dela. E a cena da cirurgia no cérebro, que é onde tem a animação, eles podiam ter feito uma coisa, assim, apelativa pro sangue, mostrar, né, a cirurgia. Mas não, eles escolheram mostrar pra gente o que estava acontecendo dentro da cabeça dela na hora da cirurgia, em forma de uma animação bizarramente estranha, mas muito legal. Nossa, esse filme, pra mim, ele é um dos melhores. Eu gostei muito dele. Também. Tinha tudo pra dar errado, mas foi bom. Tinha. É que eles poderiam... Um erro na montagem e o filme seria uma merda. Se eles escolhessem ir por esse lado e vão... uma história sobre uma mulher sendo sequestrada, você torturada... para outras pessoas verem, vai ficar só nisso aí o filme inteiro, pronto. Mas a forma como eles fizeram, né, se destaca. Se ele fosse só isso, ele seria só mais um. Sim. Mas eles foram para outro caminho e eles conseguiram, para mim, se destacar muito, assim. Eu também gostei bastante dele. Bom, a minha segunda indicação, e aí provavelmente você vai querer falar talvez até mais dele do que eu, que é um filme chamado The Super Deep. Nossa! Que é um filme de ficção científica também, não é só terror, né? Ele tem... Oi? Melhor filme que eu vi. Esse filme tem uma avaliação muito baixa nas outras plataformas de avaliação de cinema, assim. Eu acho que ele tem uma avaliação muito aquém do que ele merece. Quando eu vi esse filme, eu achei ele tão bom, eu fui ver, nossa, não tem nem, sei lá, 50% direito de produção. As pessoas estão assistindo o filme, né, errado, né? Muito bom. Enfim, muito bom. Como eu falei, ele é um filme de ficção científica, né, e terror. Ele é comparado, e eu não sei se eu gosto muito dessas comparações, sempre tá comparando, né, os filmes um com o outro, mas ele é comparado com Enigma de Outro Mundo, apesar de eu achar que também não tem nada a ver. Não. E é sobre uma equipe de pesquisa liderada, né, por uma epidemiologista que vai até um subterrâneo da Rússia no tempo da União Soviética ainda, né, para tentar descobrir o que está acontecendo com o pessoal que estava trabalhando lá, que começou a pegar uma pereba estranha. E aí ela vai lá para investigar. A melhor definição que eu vi até agora. A melhor que eu vi. Resumidamente, aí. Eu amo a língua portuguesa, gente. E aí ela vai lá pra investigar o que tá acontecendo com essas pessoas. E aí ela acaba descobrindo algumas coisas mais bizarras do que eles esperavam encontrar lá. Mais bizarro do que a gente esperava também. E eu acho que esse filme tem um trabalho de maquiagem incrível. Sim. Tem uma ambientação melhor ainda. Porque eles descem no subterrâneo lá que é muito quente. Eu esqueci, tem um nome do negócio onde eles descem lá no subterrâneo da Rússia, que é tipo muito quente, tipo um núcleo, quase que tipo um núcleo da Terra, assim, que é muito quente. E aí tem uma cena que ela tem que ir até esse negócio, e aí parece que a filmagem ela fica meio que assim, tipo, meio que em câmera lenta. Tu consegue sentir o calor, sabe? Tu consegue sentir o bafo quente assim, daquele lugar. É bem sufocante, assim. E aí tem um trabalho de maquiagem, até porque essa doença que as pessoas estão... Ela come a pele delas, dá uns fungos lá, um negócio assim, né? Em alguns momentos.
Tem uma criatura que aparece em um momento lá do filme, mas que eles não mostram tanto, assim, acho que por uma questão de orçamento, talvez eles não conseguiam mostrar tão bem. Mas quando mostra... Desculpa, a palavra eu não tenho outra palavra pra falar. É porra, sabe? É muito bom, cara! Sim. Esse é muito bom. Eu gostei mais no filme, porque assim, ó, quando tu vai ler ali a sinopse do filme, qual que é a sinopse? É um grupo de cientistas que fizeram uma escavação lá, né? E eles começam a ouvir alguns barulhos esquisitos, alguns gritos, vozes e tal. Então, o que eu achava que ia ser o filme? Tem aquela lenda de uma escavação russa que as pessoas escavaram, acho que até... eu não lembro como é que é o nome do lugar. Alguma coisa do inferno. Que eles disseram que escutaram gritos, choros e lamentos. Então eu achava que o filme ficaria nisso. Entendeu? De ser alguma coisa ali relacionada a demônios, inferno e tal. E a pessoa fica... Mas não. Cara, o filme é genial. O filme é genial. Sabe? Eu acho ele muito bem dirigido. Sim. E pra mim, uma das melhores falas do filme... E aí que ele se relaciona muito com algumas coisas que estão acontecendo hoje. Ele fala assim, o cientista, ele deixa um recado lá. Eu acho que a Era do Gelo impediu que essa criatura destruísse o planeta. E aí a gente lembra que a gente está entrando na fase de ebulição global e que muitas bactérias, vírus e coisas que estavam congeladas estão sendo descongeladas. Eu não sou aquela idiota que vai falar para você, gente, vai acontecer uma nova pandemia. Mas tem muita coisa que a gente não conhece realmente que está congelado ali. E que vai descongelar. Eu não acho que vai sair um megalodonte descongelado ou que uma super bactéria comedora de carne humana. Não, mas assim, realmente tem muita coisa que está congelada que a gente não conhece, porque a Era do Gelo barrou muita coisa, né? Então, quem é que garante que não tem nada realmente perigoso pra gente? Até agora o que foi encontrado não era perigoso, né? E a gente torce para que continue desse jeito. Mas a gente não tem como saber. Assim como a gente não tem como saber muitas outras coisas, assim. Então, e aí eu acho que isso é uma coisa que a ciência realmente admite, entende? A gente não tem. E, gente, esse filme pra mim, olha, eu vou ser bem honesta com vocês. O melhor filme que eu tinha assistido até esse ano, né? Era Basque. Mas Super Dick real, eu gostei muito desse filme. Eu acho ele muito bom também. Eu acho a atriz também muito boa. Aquela atriz que não tem expressão facial e nada convence nela. Ao mesmo tempo, ela também não é aquela super expressiva, porque ela é uma microbiologista que está indo para um lugar que ela precisa ser muito séria. Um lugar que é basicamente de homens. Então, ela tem que ter postura. E você vê essa postura nela. Né? Eu acho que uma coisa que esse filme faz muito bem é criar essa atmosfera de claustrofobia, porque elas estão indo para um bagulho lá no meio do poço do inferno lá, e ela tá sozinha e ela não sabe muito bem em quem confiar, porque também tem uma questão ali de paranoia envolvendo a equipe, né? Que tem um segredo lá e ninguém sabe se aquilo foi boicotado por alguém. E aí pode ter um traidor entre eles. Então, assim, tem aquele sentimento de que você não pode confiar, né? Eles entram naquela coisa do... Ok, a gente pode usar isso como arma. E aí eu falo, não, gente, a gente vai acabar com o mundo inteiro. Sabe? Eu acho que eles fazem isso muito bem, assim, essa coisa de no momento tá todo mundo contra todo mundo ali. Tu vai ter que tomar um lado... E tu não tá num lugar onde você pode simplesmente sair a hora que você bem entender e ir embora. Isso me deixa muito agoniada. Isso é uma das coisas que mais me agonia. Eu tava pensando assim, gente, mas até aparecer a criatura, porque até então, até um determinado momento você pensa, é um fungo, né? Beleza. Mas aqui a pessoa tá segura. Minâncora que tá tudo certo. Não, mas aqui tá tudo bem. Aqui a gente tá seguro, entendeu? Só que aí algumas pessoas decidem explorar uma área que tá... Gente,
Eu fico assim, ó, eu vou ser bem honesta. Eu entendo, não tô dizendo que aqui foi uma decisão burra, não, tá? Nesse filme, eu acho que a decisão ela não foi burra, ela foi uma decisão lógica. Mas aí tem uma porta que soldaram aquela porta e eu acho que escreveram, não entra aqui. Não tá escrito, alguém fala, não entra. Não entra. O cara soldou a porta. Entendeu? Só que eu entendo a lógica deles de terem aberto aquela porta. Não é uma decisão idiota que é tomada de o cara tentou matar todo mundo lá no começo, porque o cara tava bitoladão. Então eles abrem a porta pensando, gente, pode ter gente viva aí dentro que precisa de ajuda, e o cara surtou geral e fechou. Assim, né? É uma equipe preparada, indo para um lugar. Eles estão lá para descobrir o que aconteceu. Então, eles não podem simplesmente ver uma coisa e decidir, não vamos explorar. Não é tipo aquele filme que é a pessoa, um grupo de adolescente em um lugar, vai lá e acha um livro do capeta, escrito em sangue, não abre essa porra desse livro, e ele vai lá e abre o livro e lê, entendeu? Ficar um lesado. Não, ele tem um motivo pelo qual as pessoas estão fazendo aquelas coisas. Eu senti aqui um gostinho de Ataque, a morte do demônio. Não é Ataque, todo mundo pensa isso quando vê o filme, né? Sim. Mas aí, deixando claro aqui, só fazendo um parênteses grande, a gente gosta da morte do demônio, tá? Eu amo esse filme. E eu entendo, daí fazendo uma coisa, eu entendo aquele bando de adolescente idiota lendo um livro, porque, gente, quando é que você vai acreditar naquilo? Não, óbvio, né? Assim, na verdade, não vou entrar nos meandros do que eu faria nessa situação, porque a gente vai se perder na narrativa, né? Mas, enfim. Aqui, pelo menos, a gente sabe que as pessoas têm um motivo para às vezes, esquecerem a prudência um pouco, né? Só que, assim, pra mim é que faz sentido, entendeu? Por tudo que acontece até chegar ali. A gente tá falando de um cara que a própria equipe dele deixa claro que ele parece que ele deu uma surtada geral. Sim. Tem uma equipe doente, pessoas doentes, e até então não se sabe direito o que tá acontecendo, o que não tá acontecendo. E, você chega num lugar para salvar as pessoas, alguém soldou uma porta e trancou todo mundo para morrer. Me parece o caminho lógico de uma equipe preparada é seguir em frente. Né? Então, ali não se torna uma decisão burra. Só que aí se torna uma decisão burra depois. Só que eu também entendo a decisão burra. Entendeu? Não é uma decisão burra sem lógica, é uma decisão burra tomada por uma pessoa que a pessoa tá morrendo. Entendeu? E é o capitão de uma equipe, e ele tem a missão, e ele vê os amigos dele se ferrando lá dentro, e ele manda abrir a porta, e aí ele solta o bichão. Só que pra mim ali ainda não é uma decisão burra. Entende? Não, como eu falei, eles não eram qualquer, as pessoas já estavam meio que esperando encontrar alguma coisa estranha. Então, assim, e aí é compreensível. Pra mim não é uma decisão burra. E eu acho que muita gente vai assistir o filme e pensar numa decisão burra, mas pra mim ele não é. Nenhuma das duas situações é uma decisão burra. Eu consigo ali me colocar no lugar dele e entender o porquê que ele mandou abrir aquela porta naquele momento. Porque talvez eu também faria a mesma escolha se eu tivesse no lugar dele e fosse alguém que eu amo, entendeu? Eles sabem justificar as coisas minimamente pra você pelo menos entender por que tá acontecendo, né? A indicação é tua e eu tô falando mais que tu. Eu disse que tu ia provavelmente querer falar. Até porque eu assisti o filme faz mais tempo também. Então, esses filmes que foi. Assim, gente, não desbancou meu filme preferido, que é Bacurau. Até porque nada nunca vai tirar de mim a delícia que é ver brasileiro matando gringo. Gringo safado, no caso, né, gente? Porque às vezes quando a gente fala gringo, a gente enquadra muitas pessoas, né? Não mas gringo, não nossos irmãos aqui dos cantos. Não, tá? Tô falando de gringo sem vergonha, que quer explorar o Brasil. Nada, gente, nunca vai tirar a delícia que é tipo aquela notícia que a gente teve um ano de um Brasil ter derrubado um avião, acho que era russo, tava fazendo transporte de drogas, tava passando por aqui. Gente, aquilo é uma delícia. Entendeu? É uma delícia você ver essas coisas. Porque, entendeu? Tipo assim, a gente abusada que acha que o Brasil é só
Mas a gente não tá falando dos nossos irmãos, tipo, venezuelanos, haitianos, que estão vindo pra cá, tá? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, não. Quando a gente fala gringo, significa imperialista. Se pertencer a algum país imperialista, é gringo. Então, assim, é esse povo sem vergonha que vem pra cá achando que vai explorar o Brasil. E nada nunca vai tirar essa delícia de mim. Mas ele é muito bom. Ele se tornou o meu filme preferido do ano, assim. Não vi outro filme que tenha superado ele pra mim, né? Eu gostei muito. E eu gosto daquela... Porque você vê que muito é maquiagem, sabe? E como eu fiz um curso de maquiagem artística, claro que né, nunca nesse nível, pelo amor de Deus. Mas eu sei o quanto ele demora pra fazer. Porque pra fazer uma maquiagem do It, que é razoavelmente uma maquiagem muito simples, eu demorei mais de 4 horas. Agora tu imagina uma maquiagem daquela. Um efeito. Porque tu vê que aquele monstro, ele não é CG. Tu vê que ele é efeito. A não ser que o CG seja bom. Assim, talvez eles até usem um CG ali pra dar uma finalizada nas coisas, no acabamento e tal, né? Mas até por questão da movimentação, né? A movimentação é mais difícil quando é, tipo, animatrônico, essas coisas assim. Eles sempre usam CG pra dar uma naturalidade, né, pro movimento. Mas assim, tu vê que uma boa parte dele é prático, sabe? E eu acho que o filme termina no começo dele, sabe? Também, não queria dar spoiler, né? Mas enfim. Enfim, né? Só que quando o filme vai se encaminhando ali pro final, tu já sabe o que vai acontecer. Não tem muito... É mais um que pode se enquadrar em questão de mais ficção científica do que terror, mas ele tem momentos muito bons de terror, então acho que ele se enquadra bem, assim, pra lista de terror. Ele tem elementos de terror, né? Sim. Ele faz ele casa as duas coisas muito bem, assim, então... É porque eu acho que muito filme, não sei, posso estar generalizando, mas eu acho que tem muito filme de ficção científica que se torna terror e de terror que se torna ficção científica em alguns subgêneros, entende? Sim. Porque, assim, subgênero de alienígena, muita coisa se mistura nos dois, assim. Já tem alguns estudos assim, sobre essa aproximação entre ficção científica e terror. Quase que alguns filmes que é indissociável uma coisa da outra. Então, esse eu acho que ele é isso. E ele me fez... Eu não assisti a série toda, tá? Assisti só um episódio. Mas a pessoa que eu gosto gosta muito dessa série e gosta muito do jogo. Que é aquele do... The Last of Us? E me fez lembrar um pouco, assim. Me fez... Não... porque ela tem paradinha do fundo, né? A paradinha de fundo ali me fez lembrar. Não é a série e tal, não, tá? Pelo amor de Deus. Mas o negócio ele me fez lembrar um pouco. Assim. Bem, então essa é a minha segunda indicação, né? Apesar de não parecer tanto minha. É The Super Deep. Infelizmente esse filme não tá em nenhum streaming, não tá em quase lugar nenhum. Tivemos que buscar até os meios alternativos para assistir esse filme foram bem difíceis de encontrar. Então, talvez não seja um filme que assim, as pessoas vão poder ver, infelizmente, né? Porque é um filme que merecia estar em algum serviço de streaming disponível. Se vocês ficarem com vontade de assistir e estiverem dispostos aí por alguns meios alternativos, chama a Sabrine, chama ela na página. A Sabrine manda o link para vocês e aí tá legendado. Eu tentando pensar em criar um canal de transmissão e nesse canal de transmissão tentar enviar uns links lá, mas vamos ver. Mas enfim, gente, quando vocês quiserem assistir um filme desse que a gente indica, que vocês não conseguirem achar, chama lá, não custa chamar a gente, chama lá na página. Às vezes demora um pouco para responder porque é só a Sabrine que mexe na página, porque ela faz as edições todas, mas ela responde e às vezes demora um pouco, mas responde e aí manda pra vocês. E a gente também tenta ajudar, tá? É isso aí, gente. O que eu tiver no meu alcance, que eu encontrar na internet, nós manda. Pra mim, sempre que eu preciso de algum filme, dificilmente a Sabrine não consegue pra mim. Então, eu não acho que ela vai se recusar a achar pra vocês, tá? Pelo amor de Deus. Não, estando dentro das minhas possibilidades. Não, a gente tem os nossos meios, né, gente? Pobre encontra um meio. Para o pobre
E sabe o que é mais, o que eu acho mais mágico nisso? É que o pobre, ele compartilha. Lógico. É que a gente entende a dor, entendeu? Pra mim é próximo assim. É a segunda. Esse aqui é outro que se chamaram lá no coisa, a Sabrina passa. Porque a dele é mais fácil do que Super Deep, porque ele tá lá na plataforma. É Passageiro 666. Eu não gosto muito do título com que ele veio pro Brasil, mas eu também não sei o original dele. Mas quando eu li 666, eu achei que era alguma coisa demoníaca, entendeu? Ele engana, né, o título. Engana. E ele é um dos filmes, cara, ele é muito bom. Ele tem um plot twist ali no final. E ele não é um filme tão antigo, ele é um filme de 2021. E ele é um filme que merecia ter vindo pro Brasil. Não veio. Ele fala ali de uma médica, né, que ela tem um transtorno pós-traumático de... Ela sobreviveu a uma queda de avião quando ela era criança, ela é a única sobrevivente e ela precisa embarcar novamente com a filha dela. E aí toda a situação que acontece ali dentro daquele avião é a coisa mais doida que eu já vi na minha vida. Mas aí chega no final e a tua cabeça praticamente explode, porque ele tem um plot twist ali no final que é muito bom. E aí tu vai entendendo tudo que acontece no filme até ali por causa desse final. Sim. E, cara, esse filme é muito bom. Eu achei esse filme muito divertido, assim. Ele também não é aquele filme, assim, com pretensões grandiosas. Não. Mas ele faz, assim, aquilo ali... entreter você. No tempo que você está assistindo, você está super interessado na história. Você está se perguntando, que merda que tá acontecendo? Será que isso aí é o quê? É um avião possuído? Que merda, essa mulher tá louca vendo coisa, embiruteceu tuas ideias de vez. E aí, tem realmente, que você começa a se perguntar se não são frutos da cabeça dela. Exatamente. Uma pessoa traumatizada. Entendeu? E você fica pensando, poxa, será que ela não tá... Eu entendo, porque eu não entraria em um avião nem que a minha vida dependesse disso. Sério? Não, é só de pensar em entrar no avião. Eu nunca entrei no avião na minha vida, porque eu nunca vou entrar no avião. Se alguém precisar muito de mim no outro continente, eu vou ter que ir de navio. Não, eu também tenho medo de navio. Então, enfim, eu vou ficar aqui mesmo. Vou ficar aqui, eu vou viajar a pé, galera. É que eu tenho problema com lugares onde eu estou dentro deles e eu não posso sair se der uma merda, entendeu? Eu não consigo, tipo, eu tenho uma claustrofobia emocional com esses lugares, assim, que eu não posso sair, eu quase não saio de casa, eu sou praticamente uma ermitã, mas eu sei que se eu quiser sair, eu posso. Então, não me agrada muito a ideia. Barco um pouco menos, porque você tiver alguma coisa ali, você até pode sair, né? Se souber nadar, tiver um bote salva-vidas e tal, tem uma chance. Também não gosto muito da ideia, mas... Nossa, meu sonho é fazer um cruzeiro. Nossa, jamais. Pesadelo. Na verdade, sim, eu detesto qualquer coisa relacionada à viagem. Talvez seja um pouco por conta disso, assim. Mas pra mim, viagem é uma coisa desconfortável, entendeu? Uhum. Eu já, nesse ponto, embora eu e a Sabrina a gente seja muito parecidas, a gente é muito. Eu tenho não, quase ninguém é que nem eu nesse ponto. Eu tenho muito medo de avião, essas coisas. Mas eu jamais deixaria de ir. A mesma coisa, meu sonho é fazer um cruzeiro. Eu sei que a chance de dar... Ela é muito pequena, né? Sim. Se merda der, eu sei que eu vou morrer, porque eu não sei nadar. Mas eu sei nadar. Gente, eu sei nadar aquele negócio assim, entendeu? Se eu for entrar numa piscina, eu vou nadar, tipo, de uma borda na outra. Entendeu? Agora, eu vou sobreviver no meio do mar, do oceano, não vou. Não vou. Eu não tenho o menor interesse em tentar também, entendeu? Se for pra morrer, que seja uma morte minimamente confortável. Então, quando eu vi o filme, eu já pensei assim, eu já começo estressada, porque eu já me coloco no lugar da personagem, que também não gosta de voar e tal, também tem medo. Eu já tava meio assim, né? Eu te compreendo, amiga, te compreendo.
Mas eu gostei, assim, do filme. Como eu falei, não é um filme, assim, que a pessoa vai ver, o melhor filme do mundo e tal. Mas eu acho que ele é um filme que ele entrega o que ele prometeu pra você. Mas sabe o que mais eu acho que eu gostei no filme também? É porque por causa do título, ele te engana. E ele, nesse caso, ele te entrega mais do que ele te promete. Porque você. Agora não, né? Quem ouve o podcast for assistir não vai esperando isso. Mas eu fui esperando, sei lá, alguma coisa igual aquele episódio do Supernatural lá, que eles entram no avião e tem um demônio dentro do avião e vai derrubar o avião. Não, nesse sentido, ele te entrega mais do que ele te promete. E eu gosto desse tipo de filme que ele passa dentro de ambientes onde as pessoas não conseguem sair desse ambiente. Tipo o Trem para Busan. Eu gosto muito daquele filme que eles passam dentro de um filme. Esse, no caso, Passageiro, que ele passa dentro de um avião. Que é de avião, que também é legal, que é aquele Céu Vermelho Sangue, que daí é vampiro no avião. Esse filme é muito bom. Legal, gostei bastante dele. Então, são filmes que eu acho que eles são difíceis de serem feitos. Porque tu reduz muito o espaço. Né? Mas pra fazer um bagulho dentro do avião é difícil. E ele foge do convencional. Porque ele não é aquele filme assim, o tempo todo o avião tá aqui, a gente vai cair. Vai cair. Não, são as situações que acontecem dentro do avião que são interessantes, entendeu? Tem pecinhas soltas que você vai encaixando até chegar no final. Né? E aí quando ele chega no final, que acontece tudo que acontece, eu fico pensando também na menina, na vida dela depois, sabe? De tudo que aconteceu. E não sei, eu fiquei pensando nisso, assim. Eu achei o filme bem legal. Gostei bastante. Eu também fui assistir. Tava com medo por conta da má fama que já tinha dos filmes russos. Aí o título meio apelão também não ajudou muito. Então eu já tava esperando o filme meio bagaceiro, assim. Eu também. E aí, quando você falou que gostou dele, eu pensei, não, então vou assistir. Eu percebi que é a mesma tristeza que eu, né? Tá assistindo um monte de choro, mas o filme é muito legal. Assim, gente, ele não é o Super Deep, entendeu? Eu acho que o Super Deep ele vai se enquadrar se ele tivesse sido melhor divulgado. Ele é um filme muito bom. Pra mim, Super Deep ele tem potencial pra ser aquele filme que você fala, cara, esse aqui é o melhor filme que eu já assisti. Ou pelo menos esse é o melhor filme do ano, porque pra mim ele é. Passageiro 666 eu não acho que ele seja. Mas ele é um filme bom, entendeu? Ele não é aquele filme que tu assistiu e vai esquecer que assistiu. Não, ele é um bom filme. Aí pode passar Enfim. É a última, né? É a minha última indicação. Tinham vários outros filmes que eu pensei em colocar como minhas últimas indicações, né? O Guardiões da Noite, que é um filme que eu gostei bastante, eu pensei em colocar ele. Depois teve alguns filmes que eu fui assistindo ao longo do tempo, são bons, tipo o Mara Side Effects, também é um filme sobrenatural russo, que é bem legal. Isso eu queria ter visto. São filmes, assim, bem difíceis de achar. E aí eu pensei, não, vou fazer uma indicação mais fácil, né? Porque aí tinha esse que eu queria indicar, tinha um que é chamado 3, O Ritual, que também é um filme bom. Ele é muito bom, só que ele é extremamente difícil. Eu assisti ele com uma imagem horrorosa, que foi o único lugar que eu consegui achar que tá uma qualidade péssima. E naquele lugar lá? Foi numa rede social russa, inclusive, né? Então, tinha outros filmes assim que eu queria indicar, que eu gostei, mas que são muito difíceis de achar. Então eu preferi ficar com o que era um pouco mais fácil, né? E escolher também uma coisa que não fosse filme. E como tem algumas séries russas disponíveis nos streamings, né? Não dei qualquer função. Algumas séries russas estão disponíveis em alguns streamings aí. E essa é uma que estava disponível no HBO Max, eu acho que não tá mais. Gente, essa série eu vou falar pra vocês. Chama a Sabrina e pede, porque ela vale a pena. E é uma série baseada numa história real, né? Assim como eu não sabia, né? Inclusive que The Super Deep era baseado numa treta de mistério real, né? Eu sabia. Ele é baseado, mas eu acredito que seja, por ser uma coisa russa, então. Ele usa, então, um pouco dessa história, né? É uma série russa dessa vez, né? Que eu não vou indicar um filme, chamada Montanha da Morte, o incidente da passagem de Dyatlov.
O nome em inglês é Dead Mountain. E o nome russo eu não vou falar, obviamente. E Só é vou uma falar. série... Só fazer um adendo aqui, só um adendo. Esse é o Poço do Inferno, o nome do curso. Vou procurar pra te mandar depois. Então, The Super Deep eu não sabia, a princípio. Até a Viúva das Sombras, se não me engano, é baseado numa lenda real. Isso eu já sabia. Mas agora, do Super Deep eu não sabia. Viúva das Sombras, quando fala, ele chega a me deixar estressado. Real, porque eu perdi um tempo da minha vida e... Ainda bem que o final é tão comprido assim também. Ai, não. 1h e pouco ele foi cumprido. Enfim, é uma série que ela tem uma temporada, uma minissérie, na verdade. Ela tinha se apresentado como documentário, mas ela não é documentário, é uma série ficcional. Ela saiu foi lançada em 2020. E eu assisti ela primeiro legendada, porque eu achava que nenhum lugar no mundo ia ter essa série no Brasil. Mas aí a HBO... A HBO comprou os direitos, aí teve dublagem e tudo, depois eu reassisti ela dublada, mas já faz um tempinho também. E é uma série que eu não lembro como foi que eu cheguei nela, juradinho, que eu não faço a menor ideia de como eu ouvi falar nessa série. Eu acho que eu me interessava pelo caso da passagem de Dyatlov, e aí eu achei a abordagem da série, quando eu vi o trailer, me pareceu uma abordagem madura sobre esse evento, porque geralmente fala sobre o mistério da passagem, da morte. É uma história... Oi? Que expressão horrível que eu usei. Quê? Eu falei, eu amo esse evento. Horrível. É um dos eventos daqueles, de mistérios inexplicáveis da humanidade, né, dos jovens montanhistas lá que foram mortos misteriosamente por alguma coisa esquisita e foi encontrado os corpos deles queimados e com parte devorada. E eu já escutei muita besteira sobre esse caso também. Muito sensacionalismo em torno desse caso. E aí, quando eu vi a série, num primeiro momento eu achei que a série era de terror, né? Uhum. E aí eu pensei, de certo eles vão inventar alienígena, alguma coisa assim, né? Porque já tem tanto filme que inventou cada coisa com esse caso aí, né? Aí eu pensei que ia nessa linha, né? Mas não, quando eu vi o trailer, a série me pareceu uma abordagem respeitosa, tem em alguns pontos, e madura sobre o que aconteceu com esses jovens, né? Eu acho que é baseada nos documentos mesmo que tiveram, assim, né? Oi? Acho que ela é bem baseada no que teve de documento mesmo, assim. Porque ela não eu acho isso assim. E eu acho que é uma abordagem respeitosa, porque tira um pouco... Por ela ser russa também, né? Oi? Por ela ser russa também. O negócio ter acontecido lá, então... Eu gosto dela. Eu não concordo com o final dela, mas eu gosto dela. Então, gente, eu concordo, tá? Daí talvez nesse ponto a gente tenha uma divergência aí, né? Mas, sinceramente, eu acho que a proposta que ela tem de final, eu acho ela comedida. É que eu acho que a realidade ela é trivial na maior parte das vezes. A realidade geralmente não tem segredos, conspirações, alienígenas, viagem no tempo, o Yeti. A realidade, ela é, na maior parte das vezes, banal, e eu acho difícil que a gente chegue num consenso sobre isso, porque ela é a única série que você pode falar do final e ela não vai ser spoiler. Né? Enfim, então já sabe o que aconteceu, eles morrem, né? É isso. Não sei. Mas é que assim, o que eu e a Sabrina a gente discorda ali? Porque o final da série ela mostra como uma avalanche, né? E eu não acho que tenha sido só isso, entendeu? Eu acho que realmente teve alguma coisa de militar ali, por alguns pontos ali. Mas eu, gente, também não acho que desceu uma nave alienígena, entendeu? Eu acho que pode ter sido algum teste de arma, algum barulho, porque ali perto era um lugar de teste mesmo, de armas nucleares, esse tipo de coisa na época da guerra. Não era da guerra, era na época da União Soviética, né? Isso. É pós-segunda guerra. Então, assim, eu realmente acredito que talvez tenha sido algum teste de armas, alguma coisa que estava acontecendo, assustou eles saíram da barraca, não conseguiram voltar, e aí, né, pensa, no meio da noite, no frio,
absurdo, de menos muitos graus, né? Então, tudo. Mas assim, não acho que foi Juliette. Então, até a explicação, essa questão governamental, eles até apontam, né, que tinha um cara ali infiltrado no grupo deles. Então, eles até alguns falam, assim, sobre como foi achado uma peça de roupa específica com radiação. Eu não sei se fala. Aquela região, na verdade, era a região de testes e tal, né? Eles acham que talvez ele fosse um espião. Mas assim, né? Eu acho que isso não influencia assim. Não. Eu acho que o maior o que me pega um pouco às vezes, porque as coisas que eu ouvia, mesmo nas análises mais discretas sobre esse caso, é que só porque era na União Soviética, o pessoal acha que tem alguma coisa estranha, que tem alguma coisa bizarra, porque é soviético, entende? Se é porque é soviético, só pode ter alguma coisa a ver com o governo socialista que matou todo mundo, sabe? E aí, tipo, vê uma produção russa que não isenta o governo das coisas, mas também não culpabiliza o governo por coisas nem que eles estavam exatamente envolvidos diretamente com o bagulho, né? Sim. Foi um alento, assim, ver isso. Porque eu já escutei gente falar isso, né? Porque foi alguma coisa por causa do... Tem gente botando a culpa no Stalin, eu nem vivo tava mais quando isso aí aconteceu. Então, assim, esse tipo de coisa, assim... Foi Trotsky que voltou para se vingar. Do além. Não, realmente, assim, eu penso nisso, dos testes militares, não porque era a União Soviética, gente, porque teste militar tem aí um monte de lugar, tá? Pelo amor de Deus. A gente tem até aquele lugar acho que é um deserto. Não, aquela fenda do biquíni que eles falam que depois foi baseado. Teve muito teste militar lá. Então, assim, quando eu penso num teste militar, não é, a União Soviética. Não, pelo amor de Deus, sabe? É uma coisa bem comedida, assim. Às vezes era um teste, realmente, teste de alguma arma que fez algum barulho, alguma coisa, assustou. Eles saíram no meio da noite. E aí, gente, a gente tá falando de frio, né? E eles morreram de hipotermia, assim. E aí eu acho que o pessoal vai muito por esse lado bizarro, porque foi achado uma das meninas sem a língua, né, sem os olhos, mas também, assim, é aquele negócio, sabe, tava com o corpo congelado, descongelou, a gente tá falando de uma área que tinham animais, né, então a gente sabe que animal, quando ele vai comer carne, ele vai nas partes moles, então é a língua, é os olhos. Eu acho que, assim, que é interessante nessa série que ela não dispensa as teorias mais comedidas da Avalanche e do envolvimento do teste militar. Ela aborda isso também. Né? Tanto que a história acompanha um funcionário da KGB, né? Um agente da KGB, o Oleg, que ele vai até a região para investigar o que foi que aconteceu. E o personagem meio que representa a gente também, porque ele também quer saber o que aconteceu. Ele conversa com várias pessoas, interroga várias pessoas, ele tá tentando decifrar o que foi que aconteceu com esses jovens ali. A preocupação de entender o que aconteceu é genuína, não só dele, mas da médica que faz as autópsias no corpo dos jovens. Eu gosto do envolvimento dele com a médica, assim, não é real, mas eu gosto. E eu gosto do personagem dele. Eu acho que eles dão um pano de fundo pro personagem também, que tá recém-saído da Segunda Guerra. Ele também viu coisas estranhas nessa Segunda Guerra. Eu acho que essa série ela não é de terror, mas ela tem umas cenas bem sinistras. Gostei. Essa aí, E sabe o que eu achei mais legal também na série? É que assim, ó, isso eu achei me incomodou um pouquinho ali em algum certo momento, mas eu achei muito interessante porque eles também não desrespeitam a cultura do povo que vivia naquele lugar, né? Do povo manso. E em momento nenhum, e também tem um determinado momento ali, né? Porque para quem não conhece o caso, gente, eu recomendo que vocês assistam o canal da Jaqueline Guerreiro. Ela faz um recorte bem legal e ela explica, eu gosto dela. E ela vai explicar o caso, eu não vou explicar porque o caso é gigantesco. Mas basicamente é um grupo de esquiadores que eles vão para uma passagem que um determinado povo, o povo Mansi, que vivia naquele lugar, dizia que era habitado por espíritos e que já tinha uma lenda envolvendo o lugar, né? E aí eles vão e eles morrem nesse mesmo lugar. E tem uma puta quantidade de coincidências que envolve o caso, mas aí eu não acho que seja, né? Acho que são coincidências mesmo, assim. Era um número de pessoas
que era o mesmo número de pessoas que já tinham morrido naquele lugar. Então, assim, tem toda uma quantidade de coisa. Só que eu acho que quando a gente fala de uma exploração, muitas vezes se desrespeita aquela comunidade. E na série, eles não desrespeitaram. Eu acho que eles não desrespeitaram, né? Não sei como é que a comunidade se sentiu, né? Mas só de ser citada e aparecer numa adaptação, porque geralmente as outras adaptações, nesse caso, para o cinema ou para qualquer coisa, eles simplesmente fingem que eles não existem, né? Porque nunca falam disso. Então ele não desrespeita. Eu achei bem interessante a abordagem. Essa série tem muitos méritos pra mim. Ela tem uma história interessante, já começa você interessado por conta do caso, você também quer saber o que foi que aconteceu. Os momentos de flashback do caso, enquanto os jovens, né, estão se preparando pra viagem, eles são feitos em preto e branco. Mas o próprio flashback do cara na guerra também é muito legal. Ele também é filmado de uma forma diferente, né? Então, como eu falei, ela não é uma série, assim, de terror, mas ela tem momentos isso. Não, é documentário também. Então, se você for ver esperar, tipo, entrevistas com pessoas e tal, né? Porque não é esse o ponto da série também. Ela é uma narrativa de ficção. Inventa personagens ali, situações para cada um deles. Só que ela tem um padrão de qualidade muito alto já no primeiro episódio, que eles mostram uma cena de batalha da Segunda Guerra ali, tem uns ângulos de câmera super interessantes, assim, bem pouco convencionais para uma série de televisão. E aí tu já percebe que tem uma qualidade mesmo naquela série, que não foi feita de qualquer jeito. As escolhas deles. Teve um cuidado ali para fazer essa série. Então, assim, eu quando assisti, ela se tornou uma das minhas séries favoritas, porque tem um bom desenvolvimento de personagens. O Oleg, que é o protagonista, né, que é o agente da KGB, ele tem um passado extremamente interessante, que é mostrado nos flashbacks. Tem um pano de fundo sobrenatural para algumas coisas que ficam sem explicação, mas porque na vida real a gente não consegue explicação para tudo também. Mas sabe o que eu acho que acontece? Não tem uma explicação nenhuma, a gente fica sem saber por que as coisas são do jeito que são. Eu não sei você, mas eu tenho tido uma certa resistência para séries, assim, ultimamente, por não ter muito tempo também, sabe? Desde que eu comecei o mestrado, assim, quando eu trabalhava eu não tinha muito tempo e agora eu tenho menos tempo ainda. Não tô reclamando, porque eu tô focando numa coisa que eu sempre quis, tá? Pelo amor de Deus, eu não tô reclamando. Mas, assim, eu tenho muita coisa para ler das matérias da faculdade, ao mesmo tempo que eu tô fazendo o meu projeto. Então, tô lendo um número de coisas absurdas, assim. Mas essa série, ela conseguiu me... A última série que eu tinha assistido era aquela da Missa da Meia-Noite, mas é por causa do Mike Flanagan e eu gosto muito do diretor. Dificilmente eu não vou dizer dificilmente. Mike Flanagan, ele nunca me decepcionou em nada que eu assisti dele. Aí, quando você me falou da série, eu tive uma certa resistência ali pra ir assistir a série, mas eu vi que era do Diet of Pez e eu fui assistir. E a série é boa. Ela não te cansa, ela não ela não fica aquela coisa de, assim, ficar apelando pra mostrar os jovens e tal. É tudo feito com muito cuidado. É muito óbvio o cuidado que teve ali. O último episódio eu quase chorei. Eu não chorei, porque eu já conhecia o final do caso, então a gente não esperando. Mas o final, ela é muito triste. Eu acho que essa série, como falar, tem muitos méritos. Ela é bem escrita, ela é bem dirigida, ela é respeitosa e ela tem uma abordagem cuidadosa para as coisas mesmo. Ela não é sensacionalista. Eu acho que esse é o melhor dela, assim. E que mesmo se ela não fosse uma série sobre o caso de Dyatlov, fosse sobre outros esquiadores que se perderam, ela ainda seria uma boa série. Porque a forma como a história é conduzida é muito interessante. Então, tu tá sempre ali ligado em alguma coisa que tá acontecendo com os personagens que estão ali frequentes de aparecer. A trama vai e volta ali com os flashbacks, né, dos jovens, que também tem uma história legal, tem um desenvolvimento bacana. Então, assim, eu acho que das indicações que eu teve, era uma das minhas favoritas que eu tinha que indicar, porque eu lembro que quando eu assisti essa série, no ano em que eu assisti, eu fiquei absolutamente obcecada por ela. Então é uma série muito boa. E tem, como eu falei, tem séries russas nos streamings, mas a maioria não é lá aquelas coisas também. A gente fala Cidade dos Mortos, que tá na Netflix. Eu assisti uns 2 episódios e achei tão pleno. E ela me cansou.
Porque eu sei que tem muita gente que gostou dessa série, e tudo bem. Tipo, eu não tô dizendo que eles estão certos ou estão errados, e não. Mas assim, pro meu gosto, de quem já assistiu muita coisa na vida, principalmente desde que a gente começou o podcast, às vezes a gente assiste assim. Dessa vez, gente, eu tenho marcado, eu assisti mais de 20 filmes para conseguir indicar esse. O episódio passado, eu não consegui assistir tantos filmes quanto eu gostaria de ter assistido. Mas, assim, é sempre muita coisa que a gente assiste. É uma muito grande filme. Que a gente tem que prestar muita atenção para conseguir selecionar um bom... esse aqui eu não gostei tanto por isso, mas eu também não vou descartar. Então, a Sabrina sabe. Sabe. Quando a gente fizer uma lista de filmes que a gente assistiu só para os episódios do podcast, é muita coisa. Então a gente já assistiu muita coisa. E a série A Cidade dos Mortos, eu sei que muita gente gostou dela, mas eu não gostei. Eu acho que ela é uma série que ela é baseada em escolhas burras de alguns personagens. E tem eu assisti até o 3º episódio, eu não sei o final. Mas assim, até ali tem tanta escolha burra. Que eu fico, gente, pelo amor de Deus, sabe? Pelo amor de Deus. Eu acho que, assim, série é um compromisso muito grande. Então, se o bagulho não te envolve, assim, não tem por que ficar estendendo até o final pra ver se salva o final da série. Não. Toma muito tempo, é um compromisso. Então, se não tá bom nos 2 primeiros episódios, já abandona, entendeu? Porque dificilmente vai melhorar. Então, eu acho que a série do The At Love Pass, eu acho que ela tem uma exceção. Ela é uma exceção porque é uma série excelente, não só russa, excelente, é uma série, no geral, muito boa. Então, assim, pra não estender, até porque ainda estamos encostando quase no nosso limite ali do tempo. Meu Deus, a gente quer ser curto, né? Quando a gente não sabe fazer episódio curto, então... Então tá, minha última indicação é um filme aí que ele também não é muito fácil de achar, mas se chamar Sabrina e ela Manda. É Pesadelo. Eu achava que ele ia ser uma coisa bem Mara, Demônio dos Sonhos, mas não. Ele tem umas cenas bem legais. Ele é um filme de 2019. A Sabrina também assistiu e gostou muito dele. Ele segue ali uma irmã que ela perdeu o irmão, ela já tinha perdido a mãe, todos nas mesmas circunstâncias bem misteriosas. E o filme, ele passa dentro de um sonho, porque a guria ela vai lá para uma clínica do sonho e tal. Mas ele é muito legal. E o final dele é meio desesperador, assim. Você fica pensando, caraca, coitado dela. Porque você sabe... Eita, fodeu. E aí você sabe que o fim do mundo vem junto, assim. Mas, então é isso. Da minha parte é isso. Eu não vou estender, porque já tá ali no nosso... É um filme bom, gente. Vale a pena. Ele tem umas... Eu acho que esse filme tem umas cenas de jumpscare que funcionam bastante. Eu me assustei em vários momentos do filme. Como é filme de sonho, vai ter um visual bem legal também. E ele não é aquele jumpscare gratuito, né? Ele é um jumpscare lá James Wan, assim. Você entende o jumpscare. Esse filme é mais difícil de achar porque tem milhões de filmes com o nome Pesadelo. Mas é o de 2019. Faz isso tudo pronto assim. Chama no chat lá que a Sabrina vai mandar. Tá? Coitadinho, esse filme ficou desmerecido agora. Mas não, ele é bom. Nos últimos tempos, mas é um filme muito bom, tá, gente? Um dos meus favoritos também, russo que eu vi. Só porque a gente tá no tempo aqui limite, que tem 2 horas de gravação. Nós somos pobres e nós não temos dinheiro pra pagar um negócio que dá pra usar quanto tempo quiser. E eu também acho que mais de 2 horas de podcast é um excesso, né? Então a gente tá encostando no nosso limite estabelecido de hora. E aí a gente tem que correr pro final. Porque a gente sempre fala que vai ser curto o episódio e a gente fala por quase 3 horas, enfim. Eu realmente achei que ia ser curto. Mas tá, finaliza pra gente fechar, porque acabou quase. É isso, gente. Espero que tenham gostado das nossas indicações sobre filme de terror russo. Tinha muitos outros filmes também que a gente colocou na página, que vale a pena vocês assistirem, que também são muito legais. Não fiquem desanimados por conta das coisas que a gente falou mal, assim, do cinema russo, porque tem muita coisa legal também pra ver que vem desse país, né? Então, se deem uma chance de ver esses. Vejam os bons primeiro, aí se ficarem com vontade de ver os ruins só por curiosidade, veem depois. Mas vejam esses que a gente indicou que são bons, não sabem onde achar, chama nós que nós manda pra vocês, se tiver, nós dá um jeito de achar lá pra mandar pra vocês verem também. Espero que tenham gostado, que tenham aprendido um pouco mais sobre o cinema do terror da Rússia e sobre esses filmes que talvez vocês nem sabiam que existia, agora sabem. Então é isso, gente. Se tiver algum toque pra dar pra nós também, que falamos alguma besteira, alguma coisa errada aqui,
Só falar para nós, né, no próximo a gente faz ali uma errata e corrige. Quer pedir episódio? Pede o tema de episódio que a gente vai atender. Já vamos atender um outro pedido logo aí, né? De episódio. Vocês gostaram dos filmes que a gente detestou? Não tem problema. Se vocês gostaram de algum filme que a gente falou mal, tá tranquilo. Não é crime gostar de filme ruim. E se vocês elogiaram também o filme que nós assistimos falando bem aqui, paciência, né? Não é todo mundo que tem bom gosto. Cada um vai ter um gosto. Exato. E muito que a gente não gosta é porque a gente já viu muita coisa mesmo, entendeu? Então é isso. Tranquilo, pra mim tá tranquilo. Tá tranquilo, gente. Então, acompanhe a gente nas redes sociais. Segue a nossa página, segue a gente no Spotify, segue a gente no YouTube, segue a gente no Instagram. Você vai procurar Arquivo Maldito Cast, que lá a gente vai ter outras indicações e outros temas de outros meses também. É isso, gente. Muito obrigada pela atenção de vocês e até a próxima. Tchau!